Eduardo Paparotto, membro antigo dessa casa, com realizações de palestras aqui nos anos passados, 2013, 2014, no início da restauração dessa nossa sede. E hoje para a palestra sobre Monte Castelo, que está sendo a segunda palestra do nosso ciclo de palestras que nós estamos pretendendo para esse ano, uma palestra por mês. Então, Eduardo, a voz é sua. Obrigado, César. Vocês me ouvem bem? Já? Vergonha, né? A câmera apontada. A Giovana falou assim: pode gravar? Não pode, mas não tem jeito, né? Então não vai. Eu vou ficar escondendo, então vou sair da câmera para cá e da câmera para lá. Mas, pessoal, boa tarde. Obrigado da oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do que é Monte Castelo. Não é uma palestra, é mais um bate-papo, eu acho, e a gente vê um pouco de imagem, falar um pouco de história e um pouco de fake news também. Então a gente vai percorrer um pouquinho o que foi essa história, o que é a história da pedra, o que é a história da associação, principalmente, né? Está nesse prédio histórico aqui onde esses senhores e algumas senhoras estiveram lá na Itália, é uma oportunidade única, né? Por falar nisso, é a primeira pergunta, né? Quem é parente direto do expedicionário? Se puder erguer a mão. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, são 240 slides, tá? Está previsto 4 horas e meia, a gente vai fazer um intervalo no meio, tá? Mas assim, não podia ter combinado melhor com São Pedro, porque a gente vai começar a palestra pulando do tempo, tá? Primeira coisa, nós vamos voltar para 1944. A segunda coisa, São Pedro está ajudando a gente por tempo de dezembro, estava mais ou menos acima na Itália. Nessa região específica de Castelo, era uma chuva parecida com essa, só que a temperatura estava uns 30 graus abaixo do que está aqui hoje. Mamãe sempre falou assim: se apresente para as pessoas, é falta de educação, as pessoas saberem quem é você. Então deixa eu me apresentar um pouco, porque o pessoal fala, pô, você é historiador e tudo mais. Eu gosto de história, não sou historiador, sou engenheiro, sou de Piracicaba, meu sotaque me entrega, não tem como esconder isso. 41, da Natácia Oguro, vou falar no final. Sou engenheiro mecânico, então assim, eu gosto muito de coisa mecânica. Trabalho com equipamento de construção, trabalho na carteira. Essas máquinas amarelas que surgiram pelo mundo aí, tá? Sou amigo, não falo nem que eu sou dono, sou amigo desse gente, e ele decide quando a gente vai sair. E aí também decide o caminho. Muitas vezes ele decide, fala, está muito quente, hoje a gente não vai. Essa rua muito esburacada, o carburador quente, como se faz funcionar. Então ele decide, mas eu acabo voltando de vez em quando esse bichinho por aí. Ele foi fabricado, saiu da linha de produção dos Estados Unidos no dia que o Brasil declarou guerra, 22 de agosto de 42. Uma feliz coincidência. Não sabia. Quando eu comprei esse vídeo, eu não sabia disso. Depois de pesquisar a história, eu descobri isso daí. Bom, apaixonado por história, eu faço parte do grupo do Dogs of War. O GIP eu faço parte da CDMarketing também. Reencenador é uma coisa engraçada. O que é reencenador? É o pessoal que se fantasia. Não é isso, tá? Não é o pessoal que se fantasia. É o pessoal que realmente vive como era. E aqui, esse cara é catedrático, doutor nisso, tá? O governo escapa lá. Mas a gente se transporta e retorna ao que foi a época. Não só para vivenciar isso, mas para passar uma experiência do que foi o passado, nos dias de hoje, qual aprendizado que a gente pode trazer lá de trás para hoje também. Tá? E eu estou dando trabalho para vocês de propósito, para ficar dando um lado para o outro para ficar tratando. E também faz um tempo que eu estou aqui na associação, né? Acho que a primeira vez que eu vim para a associação, eu era estudante de Unicamp e eu morava numa casa que a imobiliária era aqui na frente. Eu passei um dia aqui e vi essa plaquinha da cobra do banco e falei, que negócio é esse? Aqui em Campinas, como assim? Né? E aí eu já gostava muito de história nessa época e eu comecei a pesquisar um pouco, a associação estava aplicada naquele tempo, foi um passado meio complicado, todos nós sabemos, mas graças a Deus hoje está desse jeito aí, principalmente o museu aqui no andar de cima. Né? Quem não conhece o museu, por favor. Quem conhece, traga mais gente. Aproveita, o museu vai estar aberto, tem muita coisa legal para ver. E agora eu posso falar da Natácia. A Natácia é esse anjo que acompanha e me suporta muitas vezes. E ela tem uma farda também, que ela não gosta de usar, ela tem vergonha. Mas às vezes a gente bota a farda e a gente vai participar de alguns eventos. Só pode nós tivemos na Itália, em 2015 que a gente esteve lá, que
foi, por sinal, acho que quando conheceu o Francisco, né, porque deu uma trombada com ele lá, derrubei ele no chão. Até foi uma cena dantesca que aconteceu, mas foi engraçado isso aí, tá? Pessoal, falar um pouquinho do quê? Monte Castelo. Todo mundo fala de FEB, fala da Segunda Guerra, fala do Brasil. O primeiro nome que vem é Monte Castelo. Normalmente a gente não lembra de Pornovo, não lembra de Montese, não lembra de Soprasaço, de Vergata, de Torres de Herodes, de um monte de lugar, um monte de coisa, um monte de gente. Isso aqui ficou muito famoso. Ficou muito famoso por quê? Sofrimento. Foi uma batalha, realmente. Não foi um combate único, não foi uma jornada, não foi uma tomada, uma briga, foi uma batalha. Foi uma coisa que se arrastou por muitos meses. Muitos meses. No final da apresentação hoje, nós vamos ter a oportunidade de ver um vídeo, um documentário gravado com os quatro aqui em Campinas, e aí o depoimento deles sobre Monte Castelo. Então nós vamos ter, no finalzinho aqui, um vídeo para passar para a gente ouvir um pouquinho. Né? E aqui agora eu vou começar a comentar um pouquinho de onde veio, o que foi, o que aconteceu, e quanto sofrimento foi tudo isso, tá? E eu peço, por favor, quem tiver pergunta, né, no final, faça a pergunta. Vamos conversar, tá? Castelo, dois L's. Você fica em um monte de lugar junto, Ponte, Castelo, não é só, mas essa é a grafia certa, tá? Essa plaquinha está na subida do monte. Ali mais ou menos a 50 metros do cume, no final da subida, do topo do Monte Castelo. Tá? Região montanhosa, muito difícil, falei da chuva, óbvio, lá, nossa, faz muito frio. Então nós vamos falar um pouquinho de tudo isso daí, tudo que foi esse sofrimento, essa dificuldade pro brasileiro, pro Brasil na Segunda Guerra, tá? E aí, quem tiver pergunta de novo, vai no final, não esquece não, porque é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, tirar alguns mitos. E olha o que eu falei, vamos voltar, entende? A ideia é, vamos voltar diretamente para dia 12 de dezembro de 44. O César falou aqui no começo, hoje é dia 24 de fevereiro, a comemoração da tomada do Monte Castelo é 21 de fevereiro. Foi 21 de fevereiro de 45. Aqui eu estou falando em dezembro de 44. Ele levou a data, não errei a data. Mas esse dia aqui foi o dia, eu considero que o dia mais importante da história da fé na Itália. Esse foi o dia que virou a chavinha em falar que nós não somos só um grupo aqui que vai brigar e fazer parte de uma loucura que está acontecendo no mundo, mas nós vamos ser um grupo profissional, especializado, treinado, aguerrido, e vai combater os piores inimigos do mundo, com ideologia, com força, e nós temos que ganhar. Porque na guerra, ou você mata, ou você morre. Não tem meio termo. Certo? Dia 12 de dezembro à noite, o dia estava chuvoso assim, de verdade, desse jeito que está hoje. Estava bem chuvoso, estava frio. E no quartel-general do 4º Corpo do Exército, que ficava na cidade italiana, e que ao sul de Correta Terra, depois eu vou ver os mapas aqui, mas Correta Terra onde ficava o quartel-general da terra. Mais ou menos às 18 horas, o general Wittenberg, comandante americano do 4º Corpo, chefão, ele era o chefão, tá? Chamou o general Mascarenhas, comandante da Força Expedicionária Brasileira, para ter uma conversa extremamente desagradável. Fazer uma pergunta muito dura que fez a FEB ser respeitada e mudar a visão até do americano em relação ao brasileiro na Itália. Estava todo o staff dele, né? Então estava não só o chefe, mas tinham mais generais, outros oficiais, o intérprete americano para as forças brasileiras, que é o Major Vernon Walters, uma figura famosa aí depois dos anos de pós-guerra também, falava português fluente, assim como outras 8 línguas, o cara é super inteligente, já foi diretor da CIA. E óbvio, o general Mascarenhas levou também o staff dele, né? O general Zenóbio, o general Cordeiro de Farias, e todo mundo chegou para essa reunião aí. E a pauta da reunião foi: senhores brasileiros, vocês atacaram hoje o Monte Castelo pela 4ª vez e não tiveram sucesso. Por quê? O que aconteceu? Bom, eu vou ter conversa aqui, depois muito texto, não vou ficar lendo tudo isso daí, mas qual o motivo do fracasso? Pergunta o general americano. Esse general Mascarenhas e o general Zenóbio. Mascarenhas respondeu: tempo ruim, não teve tempo suficiente
suficiente para colocar a tropa preparada para realizar o ataque. Os alemães reagiram de uma maneira muito mais forte do que o esperado. E os meios deles eram maiores que o previsto. A missão talvez fosse inadequada. Por quê? Nós vamos ver um pouquinho. E aí o general americano, apesar de ele ser um pouco espirituoso, como falam os relatos da época, ele era até um pouco piadista, né? Ele tinha 55 anos aqui, tá? Mascarenhas tinha 61, em 1944. Quando o Mascarenhas chegou lá, o Wittenberg, na verdade, chegou e o Mascarenhas foi se apresentar, o Wittenberg deu um pouco com ele, na linha de altura, né? Uma sacanagem, tirar a foto assim. Mas ele falou assim: poxa, agora eu sou o general mais velho aqui, que bom, não sou o mais experiente agora nesse momento. E ficou uma situação meio chata, né? Poxa, você vai lá, receber o cara, vai fazer uma piada dessa, é um negócio meio complicado. Mas aí o Wittenberg solta, né? O jeito americano de ser muito direto. Eu só quero uma resposta peremptória, meu Deus, que palavra complicada, positiva do comando brasileiro. A FEB tem ou não capacidade de combate? Suspense na sala. Logo, os 3 generais brasileiros ficaram super incomodados com a pergunta. Fazia sentido, só um questionamento desse. Você tinha ali milhares de soldados. Um ataque muito complicado, uma região muito complexa. E aí o Mascarenhas que respondeu, o Zenóbio segurou e falou assim: vamos enviar a resposta por escrito. Não é uma resposta simples. Também o comando brasileiro sabia, isso aqui vai ficar para a história. Já é história. Naquele momento já sabia. Naquele momento o Brasil era o único país latino-americano a ter enviado uma força de combate, atravessou o mar e foi lutar na Itália. Então, não era uma respostinha qualquer assim, não vou brigar, não quero, não. É culpa de vocês, me ajudam, não tem nada a ver com isso. E aí foi formulada uma resposta e o Wittenberg falou assim: tudo bem, vocês vão mandar por escrito até às 6 horas da manhã. Eu quero saber o que aconteceu. Gente, por que isso aí é um momento muito importante? Porque agora a gente vai entender como chegou nessa reunião. O que ocorreu antes disso para chegar num ponto desse, uma pergunta muito complicada. Vocês têm ou não capacidade de combate? Nós vamos ter que tirar vocês daqui e mandar de volta para casa com o rabinho no meio da perna? Ou vocês vão ganhar essa parada? A pergunta foi muito simples, mas muito difícil de ser respondida. E aí a gente começa com o roteiro da Itália. Né? O que foi a Força Expedicionária Brasileira? Esse mapa de campanha, se a gente sempre pesquisa FEB, olha, FEB, digita no Google FEB e vai aparecer esse mapa. Esse mapa é um resumo de toda a operação que foi lá na Itália. Né? Então chegaram as primeiras tropas em Nápoles, depois em Livorno, aonde elas entraram no combate no norte da Itália. Esse é um mapa muito interessante, que é um resumo completo, que fala os números da campanha, nós vamos ver um pouco disso aqui, fala o efetivo brasileiro que foi utilizado, quantas tropas, quando chegaram essas tropas, como elas chegaram lá. Fala das nossas vitórias, obviamente, não está certo aqui também, e fala das unidades também que nós combatemos aí. Tá? Bom, a ideia do Brasil. A guerra começou em 1939, o Brasil era neutro, não queria se meter na briga, a gente nem tinha capacidade de se meter na briga, porque a industrialização era muito baixa, a gente não tinha nenhuma fábrica quase aqui no Brasil, não tinha uma siderúrgica, como é que eu vou entrar numa briga dessa? A briga estava acontecendo lá na Europa. Poxa, por que a gente vai se envolver? Mas o buraco era mais embaixo. A briga é liberdade e tirania. E isso envolve muito tempo, isso envolve todo mundo. Se a gente olhar o símbolo da associação, vou usar bastante esse símbolo aqui, ó. Liberdade e democracia. É por isso que eles foram combater, é por isso que as forças aliadas estavam combatendo o nazifascismo. A ideia era formar 3 divisões, 65 mil soldados, uma baita força de combate. Alguém tem ideia do tamanho do efetivo do exército brasileiro nessa época? 41? 90 mil soldados. E você quer formar 65 mil para mandar brigar do outro lado do mundo. Numa guerra que era mecanizada, especializada, já tecnológica. E a gente não tem nada disso. Mas acontecem coisas durante o tempo, como o torpedeamento de navios brasileiros, não só aqui na costa do Brasil, mas também fora daqui. Os Estados Unidos entram na briga em dezembro de 41 e aí acaba por um acordo latino-americano e americano completo. A gente acaba sendo arrastado para isso também. E em janeiro de 42 a gente volta em relação
Os navios são atacados mais, morre muita gente, principalmente na nossa costa brasileira, e em agosto de 42 ele declara guerra. E aí a gente entrou de vez na parada. E aí, bom, gente, nós estamos e mandar para lá, e preparar todo mundo, e treinar, e prover tudo que precisa. Um soldado combatendo lá na frente, ele precisa de vários, alguém precisa trazer munição, alguém precisa trazer comida, alguém precisa tratar medicamente esse cara, alguém precisa dar cobertor para ele, alguém precisa dirigir o caminhão que vai levar ele até lá. Alguém tem que estar no navio que vai levar ele até lá. E a coisa toma uma proporção gigantesca. Voluntariado, teve uma baixa adesão de estudantes, né? Estudante adora com apoio fazer protesto, na hora que meter a mão na massa. O pessoal foi convocado, foi aberta a convocação, né? Em 43, em 9 de agosto de 43, oficialmente é criada a FEB, a Força Expedicionária. Começa o processo de seleção e desses 65 mil que iam fazer, 25 mil foram escolhidos. Porque a gente passou a usar uma doutrina americana, a nata da nata que foi escolhida. Foram os melhores homens. Muita gente ficou para trás porque não tinha todos os dentes, porque não tinha uma formação correta, tinha pé chato, não tinha estatura suficiente, porque a guerra exigia que a pessoa tivesse as melhores condições dela. O cara vai ficar em combate, vai ficar meses em posições que tem que ter um preparo físico, uma saúde mental, certa saúde mental pelo menos, para poder enfrentar aquele inimigo, poder ganhar isso. Então os 25 mil que foram escolhidos, e aí estão divididos aqui por estados da época da federação, né? E a gente vê que tinha o capital federal, era Rio de Janeiro, né? Foi o lugar que mais veio expedicionário, logo depois São Paulo, e aí Minas Gerais, o estado do Rio, mas todos os estados do Brasil, na época, contribuíram com os expedicionários que foram para esse corpo. Eu não vou gastar muito tempo em falar da formação da FEB, tá? Esse é um resumo muito rápido. 3 unidades foram escolhidas para compor esse corpo expedicionário. Tá? Nós vamos ver nos regimentos depois, mas basicamente, o Brasil aqui divisa com Uruguai, Argentina, Paraguai. A Argentina é um estado muito complicado na época, muito a favor do eixo, e tomou-se uma decisão que não se ia desguarnecer a fronteira sul, principalmente com as melhores unidades militares que nós tínhamos na época, naquela região. Então foram escolhidas unidades, uma unidade de Minas, de São Paulo e do Rio, para formar a primeira divisão de infantaria expedicionária. Tá? E aí, o ministro da Guerra, o general Dutra, mandou uma carta e convidou o general Mascarenhas, que era então comandante da segunda região militar aqui em São Paulo, perguntando se ele aceitava comandar a divisão de infantaria expedicionária. E ele prontamente respondeu: aceito, muito orgulho. Então, ou seja, ele aceitou, deu um passo à frente. Aquela reunião de 12 de dezembro, a hora que pergunta na cara deles se eles têm capacidade de combate ou não, ele é o chefe, ele é a cabeça. Então, imagina o estado que ficou ali. E do que era formada essa unidade? É importante a gente falar um pouquinho disso aqui para a gente entender as forças que estavam combatendo no castelo. Tá? FEB, 25.334. Começa a operação com esses símbolos. Quem não comprou ainda, por favor, compra na lojinha. Costura na ponta da blusa. Tá? Coração verde, escrito Brasil. Esse é o nosso símbolo lá que começou a campanha. E aqui do lado o hino do exército, que era o exército americano que ele estava plugado dentro dele, para poder atuar na Itália. Dentro da FEB tinha uma unidade, a primeira divisão de infantaria expedicionária. E esse é o pessoal que foi para combate direto. Infantaria expedicionária. Eles foram diretamente para frente do combate. Então, eles foram enfrentar o inimigo. E essa aqui era a bandeira representativa da primeira divisão. Dentro dessa divisão de infantaria, você tinha o batalhão de engenharia, o esquadrão de reconhecimento e a artilharia divisionária. Então não era só o infante, mas tinha o pessoal de apoio também das outras armas que acabavam atuando ali. Ou seja, a engenharia tem que atuar, e nós vamos ver algumas fotografias, porque você tem campo minado, você tem estrada destruída, você tem ponte que foi demolida, você tem que construir tudo isso daí e dar condição do exército se movimentar. Né? Você tem que ter a cavalaria, o esquadrão de reconhecimento mecanizado. Às vezes nem tinha blindado no Brasil. Se alguém falar que o blindado que a gente tinha que era blindado, desculpa, mas não era. Não era, era um pouquinho mais reforçado a chapa. Não era blindado, não no conceito de guerra moderna. Tá? Então você precisava da cavalaria. Artilharia, com certeza. Né? O soldado consegue progredir, consegue avançar, desde que ele tenha um apoio. Tem que ter alguém atacando para frente dele, para ele poder avançar e ter mais chance de conquistar, de evoluir no terreno, de progredir, tomar menos tiro. E a gente vai entender por que
a diferença que fez a artilharia em Castelo, nessa região específica da Itália. Tá? E falando para o pessoal da infantaria, diretamente 3 regimentos. Tá? Esses números que estão embaixo aqui, mais ou menos o tamanho de quanta gente tinha em cada um. Então, para a gente ter uma ideia de tamanho de força combatendo, estou falando de 11 mil na infantaria divisionária, cada regimento mais ou menos uns 3.600 soldados. Tá? Primeiro regimento, o regimento Sampaio, Rio de Janeiro. Sexto regimento Caçapava, Rio de Piranga. E o 11º de Montanha, lá de Minas. Hoje é de Montanha. Os 3 regimentos, cada um dividido em batalhões. Isso aqui é a doutrina americana, ou seja, uma divisão tinha 3 regimentos, cada regimento 3 batalhões, cada batalhão 3 companhias. Cada companhia, pelotões e grupos de combate. Então a coisa vai se dividindo assim até chegar no soldado. Né? Então, ou seja, um grupo mais ou menos de 12 soldados, comandados por um sargento, formavam um grupo de combate e faziam parte de um pelotão, de um tenente, um comandante, mais ou menos 45, 50 soldados. Faziam parte de uma companhia, um capitão, era o comandante, mais ou menos 190 soldados. Faziam parte de um batalhão, um major comandava 900 soldados. Mais ou menos isso. Isso é importante a gente ter uma noção do tamanho, para a gente falar quem atacou e quanto atacou, como foi o tamanho das forças envolvidas ali. Tá? Cada companhia também tinha uma companhia de pertrecho pesado, que é armamento um pouco mais pesado. Né? Por falar em armamento, a gente vai dar uma olhada aqui em armamento dos 2 slides. Bom, para completar os 25.334, tinham outras unidades de apoio, cerca de 10 mil homens, onde tinha esquadrilha de ligação e observação, uma coisa nova. A gente não fazia observação, não existia isso, era novo para a gente. Batalhão de saúde, 67 enfermeiras estiveram aqui. Depósito pessoal, para o pessoal de recrutamento, e uma série de serviços, todos eles que são necessários para a prova poder entender, ou seja, o pessoal de transmissão, comunicação, intendência, uma banda de música, um pelotão de polícia, que nem todo mundo era santinho. O Agência do Banco do Brasil, soldado, vem de soldo, recebe dinheiro, é pago para isso. Então o Banco do Brasil também estava presente lá. Serviço postal, né, o correio, que era a única ferramenta de comunicação que ficou aqui. Então a troca de cartas, através do serviço postal que era feito. Serviço de justiça, os capelães, e o pelotão de sepultamento. Óbvio, né? Você vai para uma guerra, você vai ter baixa. Se alguém morrer, você tem que ser sepultado. E aqui é um segundo mito que a gente às vezes ouve, e eu ouvi muito isso de alguns pracinhos que falou assim: a gente foi para lá e foi preparado. A gente é nem arma que nós fomos para lá. Isso na nossa cabeça, quando a gente ouve e fala assim: pô, cara, pegaram você na rua, pegaram você no navio, você foi lá brigar. Não foi bem assim. A impressão e o porquê disso tem alguns motivos, nós vamos ver aqui. Mas eu cheguei a ouvir um pracinho que a gente foi para combate e nem tinha pelotão de sepultamento. A gente nem achava que ia morrer alguém. Tinha. A força era muito grande. Cada navio que levou essas tropas aí, um navio não dá para você botar 25 mil de uma vez. Mais ou menos cada navio levava 5 mil soldados. Então você tinha uma noção de quem estava com você ali. Nem todas as unidades foram ao mesmo tempo para lá. Não dá para transportar todo mundo de uma vez só. Então essas coisas acabam acontecendo e é óbvio. Nós vamos ver, principalmente no vídeo, o depoimento dos 4 pracinhas, e cada soldado conheceu muito bem, sofreu na pele aquele setor que ele estava combatendo, que às vezes era um quarteirão. Nós estamos falando de 20 quilômetros, nós estamos falando de 15 mil pessoas. Né? Então tem muita coisa, e cada um vai ter a sua opinião, vai ter a sua perspectiva, e passou pela sua própria guerra, dentro de todos esses conflitos grandes que ocorreram. Falando do armamento, o brasileiro foi para lá, armado principalmente com fuzil, terror de 5 tiros, carabinas, pistolas, metralhadoras automáticas, morteiros, canhões anticarro, bazuca, que era uma coisa nova, foi criado um pouquinho antes da guerra, então isso aqui era novo para o soldado brasileiro, e os canhões, aqui é um canhão de 105 milímetros, fez uma diferença danada nessa questão de Monte Castelo. Tá? Então botei a imagem aí só para a gente saber, quando a gente fala de canhão, o que a gente está falando. E óbvio, guerra moderna, tudo bem moderno para aquela época, né? Mas viaturas, transporte, combate, caminhões, blindados, aqui sim, esses são blindados. Blindado de roda, blindado de esteira, coisa que a gente não estava muito acostumado, a gente nem conhecia. Começamos a empregar isso
na campanha da Itália. E meio de comunicação, o principal deles, o telefone com fio. Você tinha que passar o fio. E a rádio de comunicação eram poucos, mas distância muito curta, terreno de montanha, a gente não conseguia falar, o sinal não passava de uma montanha para outra. Então, grande parte da comunicação era com o telefone, tinha que passar fio. E o fio não passa sozinho, alguém tem que passar esse fio. E se cai uma bomba e rompe o fio, alguém tem que ir lá consertar esse fio. Então, é uma realidade muito complicada, muito difícil. E detetor de mina. O que será detetor de mina? Bom, luta da Itália. A guerra tinha começado em 1939, ficou restrita à Europa diretamente, depois se espalhou para o norte da África, se espalhou para o lado da União Soviética, da Rússia, e o cenário no final de 43 para 44, que é quando o Brasil ia ter pronto o seu grupo de soldados para enviar a combate, ele estava acontecendo na maior parte do Mediterrâneo. E já tinha ocorrido a invasão da Sicília e do sul da Itália, que a invasão foi em 8 de setembro de 43, tá? E grande parte, quem proporcionou e influenciou para ser invadido da Itália foi o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Ele dizia que a Itália era a barriga mole da Europa. Se os exércitos entrassem pela Itália, eles conseguiam subir mais rápido e chegar na Alemanha. E era um caminho mais curto do que toda a parte lá de cima, da Normandia, estava tudo reforçado, e você tentar invadir pelo norte. Seria mais simples pela Itália. Só que a Itália tem umas coisas interessantes, né? A Itália não é só um formato de uma bota, a Itália tem montanha, a Itália tem rio, a Itália é um terreno muito bom para defesa, não para ataque. E isso complicou muito. Isso aqui são duas propagandas alemãs, tá? Então, feitas em inglês, é óbvio, o alemão fazia em inglês, jogava em cima da tropa aliada para a tropa poder ler. E aqui falava, o caminho muito longo para Roma, e comparava a velocidade de uma lesma à velocidade do exército aliado invadindo a Itália. A lesma, no mesmo período, ela teria andado 320 km, enquanto o exército aliado só andou 180. Seria mais ou menos essa distância aqui, ó. A outra mapa de progressão aqui, a dona Camelinha, está falando que, ó, em relação a tempo, de setembro de 43 até maio de 44, os aliados andaram só isso aqui. Se eles continuassem nesse passo aqui, eles iam chegar lá em Berlim só em 1952. Então, devagar, por exemplo. Nós alemães somos muito bons. Estamos segurando vocês. E faz sentido. Eles usaram muito bem o terreno. E quando a gente fala do terreno, onde nós estávamos? Né? Itália. A guerra já tinha passado pela maior parte, Roma já tinha sido liberada. E o península italiano é formado por uma série de cadeias de montanhas. E cada cadeia de montanha, o alemão, diretamente o que ele fazia? Colocava ali uma linha de defesa. Então ele colocava toda a estrutura dele, todo o aparato de artilharia, de observação, campos minados, arame farpado, linhas de comunicações, trincheiras, para evitar que qualquer tropa que tentasse avançar fizesse isso de uma maneira muito fácil. Ele ia cobrar um preço caro por esse avanço e ele realmente cobrou. E uma das últimas linhas de defesa, quando a FEB desembarcou lá em julho de 44, até ela começar a operação, passou por um estágio de preparação, foi em setembro de 44. Aqui, esse jornalzinho aqui fala um pouco disso, tá? Dia que, em setembro, início de setembro, quando começou a operação, e realmente os primeiros brasileiros começaram a entrar em ação. E entraram em ação nessa região aqui. Setembro de 44. Ocorreu uma série de combates, a tropa começou a se preparar. O 6º regimento, que foi o primeiro regimento que chegou lá, foi o regimento que mais participou desse início de campanha. O primeiro e o 11º chegaram no Cuba, depois. E já se juntaram as tropas na região de linha de frente de preparação. Porém, nesse período a gente foi movimentado para essa região. E a gente começou a atuar aqui porque a ideia, o que tinha que ser feito era atacar no norte. Pelo plano do general Mark Clark, que era o comandante do 5º Exército, a cidade a ser tomada era Bolonha. E antes de Natal de 44, eu queria fazer isso. Para você tomar Bolonha, você só tem que passar numa cadeia de montanhas gigantesca aqui, que chamam os Apeninos. E ali os alemães tinham feito essa linha chamada linha gótica, uma série de fortalezas, de todas essas coisas divertidas que eu falei, que impediam o soldado aliado de progredir. Esse mapa é interessante porque ele consegue ver alguns rios, né? Então,
A gente saiu ali dessa região, que era uma região um pouco mais plana, para combater uma linha de montanhas. A Florença era o quartel-general do Exército, então a gente já estava à frente desse quartel-general. E esses riscos aqui, vamos dizer, são indicações das rodovias e as ferrovias também que corriam lá. E Bolonha, gente, pode ver, ó, chega um monte de estrada, sai um monte de estrada, é um trocamento muito importante. Chegar em Bolonha, dali você consegue se movimentar muito fácil, não precisava tomar Bolonha, vai depois seguir para o norte. E óbvio, né, seguir para o norte é em direção à Alemanha, em cima, em Parma, tá de novo, um trocamento muito grande ferroviário e rodoviário, que fazia parte do plano. Mas para tudo isso, eu tenho que atravessar essa montanha. Tenho que atravessar esse desafio aí. E aí quem estava combatendo lá, esse grupo de exército, aí estava o 5º Exército Americano, tinha o 8º Exército Inglês. Então basicamente, a hora que a gente olha a Itália, o 5º Exército Americano, que estava no Brasil, estava deste lado, e o 8º Exército Britânico deste lado. Tá? Dentro do 5º Exército, tinha o 4º, 2º Corpo, outras divisões, mas especificamente o 4º Corpo é onde estava a FEB aqui ligada. Tá? Ou seja, várias divisões, 20 mil soldados, 20 mil soldados, 20 mil soldados, 20 mil soldados. E aí aqui era uma salada de fruta, porque tinha neozelandês, australiano, indiano, brasileiro, polonês, francês e americano, e britânico, e italiano parquetiano também. Então era uma salada de fruta. O Mark Clark tinha um desafio danado na mão dele. O comandante aqui era o general Alexander, o Marechal Alexander, que era um britânico. Mas ele tinha um baita desafio na mão. Como é que botar todo esse povo diferente aqui com o objetivo só de ganhar a guerra? E ó, isso aí foi desdobrado em uma série de missões, em uma série de planos. E um objetivo que saiu em novembro de 44 na zona de ação deve ser conquistada a crista que vai entre Monte Belvedere, incluindo Monte Castelo, e impedir que o inimigo faça a vista sobre a estrada 64. O que é a estrada 64? Uma estradinha que sobe e passa diretamente na frente do Monte Castelo. Nós vamos ver algumas outras imagens. Aqui está ela. Aqui é o Rio Sila, o Rio Reno. Então a estrada 64 vai pelo fundo do vale ali, correndo. E o jeito mais fácil de você progredir e chegar em outro lugar é você andar pela estrada, né, gente? Vamos cortar o meio do mato, né? Só que a estrada, ela estava simplesmente abaixo da cadeia de montanhas. E quem estava lá em cima? O alemão. E o italiano também. O fascista italiano também. Mas o alemão estava lá em cima. O alemão estava em peso lá em cima. Em peso com unidades treinadas, com 5 anos de experiência de guerra nas costas, divisões especializadas em combate na montanha. Então, o cenário era desafiador. Não era um cenário muito simples, muito fácil. Tinha muita coisa que era complicada. Esse mapa ele mostra, pelas cores aqui, ó, é o começo do combate. Em 9 de novembro de 44, as posições brasileiras e aliadas, elas estavam aqui, ó. A montanha exatamente está marronzinha aqui em cima. A parte central aqui em Monte Castelo. O comando brasileiro ficava mais para cá em Porreta Terra, e essa aqui conhecida como Via Porretana. Os italianos falam muito Via Porretana. Sila é o entrocamento do rio Sila, se une ao rio Reno. Aqui tinha uma ponte, e essa ponte ela foi construída no mínimo umas 20 vezes pela engenharia brasileira, porque o alemão bombardeava ela todo dia. O alemão era muito legal, ele gostava de bombardear, a hora que chegava o rancho do soldado almoçar. Então o pessoal até não gostava muito de almoçar, sabia que a hora que chegava o rancho ia cair bomba, daí ia destruir a ponte, ia ter que construir de novo essa ponte. Então era meio complicado. Mas em novembro a gente estava na parte de baixo, o alemão lá em cima. E, bom, gente, nós vamos ter que subir esse negócio aí, vamos ter que avançar. E aí foi preparado uma série de planos, e óbvio, né, eu falei para vocês, nós estamos dentro de um exército com 9 nacionalidades diferentes. Então esse plano era um plano muito complicado, mas tinha que seguir uma doutrina, uma maneira de efetuar esse ataque, como fazer. E o exército brasileiro estava treinado conforme a doutrina militar americana. E a doutrina militar americana, quando falava em questão de combate e reconhecimento, isso tem imagem do manual de 1942. Opa, tudo aí. Como que era feito o avanço? Você tem um esclarecedor,
né? Boa sorte. Vai lá na frente, você vai procurar onde está o inimigo, como está o terreno, entenda o que está acontecendo, você chamar todo mundo para ir depois. Então você tinha o esclarecedor, o líder de pelotão, o mensageiro que transmitia a mensagem, o líder outro, o sargento do pelotão, e o pelotão todo avançava. Ou seja, alguns esclarecedores reconheciam o terreno e a tropa ia avançando depois disso. Dependendo do tamanho da tropa, né, você podia pôr vários pelotões, várias companhias fazendo, mas a doutrina é exatamente essa. O esclarecedor identifica o que está acontecendo lá na frente, manda mensagem, o líder de pelotão avisa e a tropa avança. Tá? Se o esclarecedor falhar e não identificar, a posição inimiga pode matar todo o pelotão. Cuidado, estejam atentos, façam isso de uma maneira muito bem feita. Isso é a doutrina militar, você ensina como o soldado faz a progressão. Você não vai pegar uma arma e sair correndo, vai andar lá e vai dar tiro. Não, você vai se proteger, você vai ser. Eles foram treinados para isso. A hora que os pracinhas, quando eles falavam, poxa, nós não tivemos um treinamento um pouco diferente desse aqui no Brasil. O 6º regimento teve mais tempo de treinado, chegou na Itália e ainda ficou 2 meses lá se preparando. Mas o 1º e 11º chegaram e foram para a linha de frente. Não tiveram tempo de se adaptar, entender certinho o que estava acontecendo lá. Então é por isso que alguns pacientes diziam que não tiveram treinamento. Nós não tínhamos arma, sim. Nós recebemos um armamento que a gente viu antes aqui só na Itália. Aqui nós treinamos com um armamento parecido. Na Itália nós recebemos um armamento que a gente realmente foi combate. Parecido, mas recebeu só lá. Quem que a gente estava lutando contra? Essa divisão 232 do exército alemão. Uma divisão mais ou menos de 9 homens, esse era o símbolo dela, um tridente. E ela era comandada por esse carinha aqui, ó. Eckart von Gabitz. General alemão, pouco condecorado, né? A cruz de cavaleiro aqui. Esse cara só tinha participado da Primeira Guerra Mundial, é óbvio, da Segunda Guerra desde o início da operação, em 39, 40. Participou da invasão da Rússia em 41, participou da Batalha de Stalingrado em 43, que foi uma das maiores batalhas que esse mundo já viu, e depois veio comandar essa divisão aqui lá na Itália. Era um grande general de 1,58 de altura que lutava boxe. E qual era a estratégia dele? Qual era a tática? Qual era o ensinamento que o exército alemão tinha para fazer a defesa ali? Esse mapa é um mapa que ensinava os comandantes americanos na escola de guerra, e os oficiais brasileiros passaram por essa escola de guerra antes de ir para a Itália, em saber como o alemão montava a defesa. A nível de tropa, combate corpo a corpo, há armas que a infantaria usa, armas automáticas, armas de pelotão, e aí já começam metralhadoras pesadas, canhões e morteiros, até artilharia pesada, conforme a distância que você tem que atacar o seu inimigo, aonde esse inimigo seu está e como você vai fazer isso. O alemão é especialista em fazer isso. Independente da distância, do tipo de tropa que o alemão fosse combater aqui, ele sabia como fazer e sabia fazer isso muito bem feito. E exatamente esse tipo de guerra era muito bem armados e guarnecidos, e a gente tinha que subir. Como assim? Bom, vem aí a ordem do primeiro ataque. Os ataques aqui não tem fotografia, a gente não acha uma fotografia. Por que será? O fotógrafo não estica o pescoço no meio da batalha, né? Então, a maior parte das fotografias, e esse é outro mito da fé, muita gente fala assim, nossa, os pracinhos foram passear na Itália. Olha as fotos deles aqui, ó. Pô, todo barbeadinho, bonitinho, todo mundo limpinho. Olha só, foram passear. Tiraram foto do Vaticano, em Roma, em Nápoles, né? Sim, o fotógrafo ficava tudo na retaguarda. Aqui não tinha combate. Então, aqui as fotos aqui dentro não era um negócio que você tinha celular para tirar foto em qualquer lugar, né, gente? Então, eram poucos fotógrafos. E esses fotógrafos tiraram fotos assim, e essas fotos que eles trouxeram de volta grande parte. Pouquíssimas imagens de combate reais nós temos, tá? Então, vamos ver pouca coisa aqui, mas assim, agora na parte dos ataques que foram no castelo, é muito texto aqui, eu vou falar um pouquinho mais do que foi, tá? Mas basicamente, o primeiro ataque foi no 24 de novembro de 44, tá? Um setor
tinham muitos quilômetros. Então, uma série de montanhas, a gente estava na parte de baixo, o alemão na parte de cima. Isso não muda. Dependendo do ataque, foi sempre assim. O comando americano, o general Casca-Grossa, uma força-tarefa chamada Força-Tarefa 45, deveria atacar um monte mais alto, que era o Monte Belvedere, que ficava do lado esquerdo, até o Monte Castelo, que ficava do lado direito. O castelo não era o monte mais alto, mas ele era o mais avançado, ficava mais próximo de quem estava tentando avançar. Para isso foi o 3º Batalhão do 6º Regimento, uma série de outras unidades, mas vejam só, estou falando aqui, gente, de um batalhão e mais alguns batalhões americanos. 1.500 soldados, mais ou menos, para atacar uma cadeia de montanhas, de vários quilômetros de extensão. Já estava frio, estava chovendo. A tática usada pelo comando americano foi: vamos atacar de frente, o morro está aqui, nós vamos atacar de frente esse morro, nós vamos subir. E é uma tática questionável, e você não tem muitos soldados para fazer isso. Se você vai atacar de frente com peso, você tem que ter muita gente, muita força. E talvez esse tamanho de unidade militar, o comando americano acreditava que era suficiente. Mas ele tinha uma noção de que o alemão tinha defesa lá do lado de cima. Mas não sabia, talvez, que fossem uns 9.000 soldados alemães com muita artilharia preparado para responder esse ataque. E aí, um mapinha aqui, só para dar uma ideia, esse mapa da época, o ataque brasileiro, o castelo está aqui, o ataque brasileiro seria frontal, os americanos estavam atacando nas posições aqui laterais, mas o brasileiro tentando subir um morro aqui, ele tomava tiro do lado, principalmente de uma zancana, e aí o alemão, obviamente, tinha campo minado, uma série de campos minados. E a tropa foi avançar e agora você entra no campo minado. Você começa a ter baixa por incidentes de pisar numa mina, de acertar uma mina. 7 mortes, 80 baixas, recuo, dia 24. E aqui a engenharia tem um trabalho fenomenal. O trabalho de desminar esses campos aí, quando estava sendo feito o ataque praticamente. O ataque começava bem de manhã, 6, 7 da manhã. E a engenharia foi acompanhando junto, fazendo a limpeza conforme era identificado essa série de campos minados. O comando americano, bom, ó, teve um recuo, próximo do meio da tarde, as tropas tinham voltado da onde elas partiam, sem sucesso, não conseguiram avançar. E o comando americano entendeu e falou assim: poxa, a gente não foi com força suficiente, mas já está todo mundo aqui, nós estamos preparados, nós estamos no ponto já ideal para iniciar. Vamos atacar de novo. E aí, no dia seguinte, ataca de novo, segundo ataque, dia 25, cara. O tempo não mudou, foi óbvio, estava frio e estava chovendo do mesmo jeito. Chuva, você subir montanha, não é legal, não é fácil. Além da Força 45 do 6º Batalhão, do 3º Batalhão do 6º, aí foi colocado o esquadrão de reconhecimento, o batalhão de engenharia, mais alguns efetivos, ou seja, juntou-se mais gente à tropa, e aí a tropa se preparou para fazer o avanço. De novo, né? O Monte Castelo está aqui, a gente ia atacar exatamente desse lugar aqui, daqui de baixo para cima, porém, a cadeia de montanha está lá atrás. Os alemães estão todos aqui em cima, todos preparados. E aí o brasileiro tentando subir recebeu muito tiro de monte da borracha e da zancana. Ou seja, você está tentando subir o morro aqui, o cara está atirando em você do lado, além do cara que está aqui em cima atirando em você. Então é uma situação muito difícil, muito complexa. Começou a se acumular muita baixa de uma maneira muito rápida e não conseguiu realmente ter um avanço efetivo quanto era esperado. Uma coisa que foi feito, o mesmo estratégia de ataque frontal, porém aqui tem um reconhecimento que a artilharia alinhada já começou a bombardear os alemães em algumas posições aqui, mas muito descoordenado, nada muito efetivo ainda. Tivemos que recuar, daquele jeito. E aí vem a ordem para o 3º ataque. Lembra? O comando americano falou: queremos Bolonha antes do Natal. Então nós temos que tomar isso aqui para se passar no planície do Rio Manaro e vamos embora da Bolonha. Ou seja, vamos atacar, gente. Nós estamos cansando de atacar. E apesar das baixas, apesar da dificuldade, vamos mudar um pouco a estratégia, adaptar um pouco melhor isso e vamos continuar o ataque. No dia 29 de novembro, 4 dias depois, é feito o 3º ataque. Ainda comando americano, porém a tropa é muito reforçada. Então aqui, além dessa tropa que já combateu no 24 e 25, o 3º Batalhão do 6º, entra em ação o 1º Batalhão do 1º, 1º Batalhão do 11º, 3º Batalhão do 1º, 3º Batalhão do 11º. De um batalhão eu passei para 1, 2, 3, 4, 5 batalhões.
mais blindados, tanques americanos, mais dois grupos de artilharia brasileira, ou seja, 25, quase 30 canhões ajudando, e o esquadrão nosso de cavalaria de reserva, o batalhão de primeira de reserva. Ou seja, senhores, entendemos que precisamos aumentar a força. Não é suficiente a força que nós estamos atacando. Vamos chamar e encorpar a nossa fileira para ter mais soldados podendo atacar. Vamos coordenar melhor com a artilharia. A artilharia joga bomba, a infantaria avança. A artilharia joga bomba, a infantaria avança. E assim vai ser na progressão do terreno. De novo a tática. Opa! A tática continuou sendo um ataque frontal, porém com mais reconhecimento dessa vez e apoio de artilharia. Ainda frio, chovendo. Mas aí o ataque se desenrolou de uma maneira um pouquinho diferente. Esses 4 batalhões tinham chegado na Itália há um mês e meio. Esses 2 batalhões aqui tinham recebido as armas há 9 dias. E eles foram colocados numa ação direta contra o inimigo, preparado, aguerrido, que sabia que eles iam ter que atacar. E eles simplesmente estavam entrando em ação da primeira operação deles dessa maneira. Então é uma situação muito complicada. Alguns deles tiveram que marchar até 17 km para chegar no pé do morro aqui, para se preparar para fazer a subida. Essas companhias aqui chegaram às 4 da manhã, o ataque se iniciava às 6, ou seja, o sol nascendo, né? Vamos pegar o pessoal de surpresa. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, mas vamos pegar o pessoal de surpresa. Mas aí aconteceu outra coisa interessante. O outro morro que fica aqui do lado, que é o Monte Belvedere, ele era responsabilidade dos americanos. Os americanos tinham tomado o Monte Belvedere no dia 27. Só que de madrugada os alemães contra-atacaram e recuperaram o Monte Belvedere. Ou seja, o brasileiro estava pensando que ele ia subir sem tomar fogo de nada. Mas o alemão tinha recuperado às 3 da manhã o Monte Belvedere, reforçou as posições, e aí a hora que a tropa brasileira partiu, que deveria ser às 6 da manhã, então o fim partiu às 7, por causa de chuva e coordenação de comunicação, que todo mundo queria sair ao mesmo tempo. Os brasileiros botaram o pé na estrada e começaram a subir. Os alemães, os americanos começaram a atacar o Monte Belvedere com tiro de artilharia. E isso simplesmente alertou todo mundo que um ataque estava prestes a acontecer. Então os alemães se prepararam, já estavam alertas e reforçados, e eles contra-atacaram os brasileiros. E aqui foi terrível, porque o brasileiro estava subindo um morro aqui, só que tomando tiro de Belvedere, de Mazancana, do próprio castelo, da Torraça e do Fornace, que fica do outro lado. Vocês estão percebendo que a gente está aumentando a tropa e eles também estão aumentando a defesa. Então tem as duas coisas acontecendo, está tendo uma escalada de violência. Os dois lados estavam subindo a quantidade de gente, a quantidade de armamento, o tipo de arma, o tipo de ataque. É óbvio, né? Não podia ter dado certo. O recuo foi causado, batismo de fogo, algumas unidades estavam perdidas, não sabiam como bater ali. Uma coisa é você treinar. Treino, jogo é jogo. O jogo é outra coisa. Né? A munição de festim que você usa no treinamento, na realidade ela te mata. Então, foi muito complicado. E falta de preparação, 12 mortos, 190 baixas. Olha a gente acumulando gente morta aí. E aqui é uma foto que foi tirada de um setor do 1º Regimento, cidade de Marana. Então, de baixo olhando para cima, boa. Essa foto era real da época. A gente tem a cadeia de montanha aqui em cima, um monte de suástica, óbvio, o alemão estava presente em todas essas unidades, os batalhões brasileiros e a linha de contato brasileira. Aqui a estrada 64, aqui a Poetana, inclusive aqui é uma outra curiosidade. Alguém assistiu o filme Estrada 47? Então, esse filme conta uma papaléia, né? Mas ele conta uma história de uma unidade brasileira que lutou na estrada 47. Não é, a estrada 64, não é 47. Não me perguntem por que mudaram o número aí, mas vai saber. E a história é dessa estrada aí. E aí os alemães todos aqui em cima. Aqui alguns nomes que nós vamos reconhecer. E o ataque do dia 29 ocorreu de uma maneira de fazer uma subida direta aqui, contra o alemão lá em cima, porém nesse cenário que eu já falei para vocês. Então foi um ataque muito complicado, ele não funcionou. E quem estava responsável por esse setor aqui especificamente era esse senhor Caiado de Castro, coronel comandante do 1º Regimento de Infantaria. Os comandantes normalmente eles eram muito próximos da tropa, e isso é uma coisa
muito interessante de falar do exército brasileiro na campanha da Itália. O próprio Mascarenhas de Moraes, o PG dele, ficava a 3 km da linha de frente. Qualquer caminhão daquela época alcança 3 km. Então ele não estava numa posição segura, ele se colocou mais perto da tropa, mas numa posição muito complicada. O comando americano, por exemplo, o quartel-general do exército, ficava a 45 km da linha de frente. E esses coronéis aqui, eles rodavam, os batalhões, eles iam de jipe visitar as unidades, as companhias, os postos de observação, eles estavam muito presentes na linha de frente. Isso foi um diferencial até da nossa tropa na Itália, da característica de operação da nossa tropa lá. E aí acontece uma coisa interessante, né? O ataque não funcionou, a gente recuou e todo mundo sabia que tinha que atacar de novo. Então tem que se montar uma preparação. O comando brasileiro começou a conversar entre si, falou: olha, a estratégia americana talvez não seja mais certa, talvez a gente tenha que repensar um pouco a maneira de fazer esse ataque, não ir de frente, mas ir de lado, né? E tentar se aproximar de uma outra maneira. E até o próximo ataque ser marcado, que foi no dia 12 de dezembro, ocorreram algumas coisas nesse período. E uma delas, às vezes, a gente ouve falar de Guanela, Casa Guanela, Vergonha de Guanela, Debandada de Guanela, não sei. Os laurinhos, exatamente, os famosos laurinhos. Mas o que é Guanela? Perdeu que a foto não está muito legal aqui. O Monte Castelo é exatamente aqui, ó. Guanela é isso aqui, ó. São umas casinhas. E a característica do terreno é exatamente essa, ó. Você tem morro, vale, morro, vale, morro. O alemão está aqui em cima, você vai avançar daqui para lá. E aí, na madrugada de 2 para 3 de dezembro, né, uma companhia brasileira estava ocupando essa localidade aqui. Era o primeiro batalhão do 11º Regimento, tinha acabado de entrar na linha de frente, inexperiente. À noite, inexperiente é uma coisa complicada. 9 dias estava com armamento, tinha marchado 6 km para chegar nessa posição aqui. Quando chegou lá, não tinha traquejo ainda. Chegamos numa posição, vamos fazer a verificação. A posição está segura? Tá. Vamos colocar defesa, não sabemos se o alemão pode atacar ou não. Vamos deixar a prova preparada. A gente estava inexperiente, não se conhecia, não sabia o combate. Não foram preparados as defesas, e aí, 23 horas da noite, não tinha um fuzil. E aí começa uma prova de tiro. E aí, óbvio, né? Linha de contato telefônico daqui para a retaguarda. Tenente e capitão pede informação: estamos sendo atacados, não estamos sendo atacados, a unidade é grande, não é grande, e isso aí reduz. Mas a tropa ainda fica atenta. Quando é 3 da manhã, chega uma patrulha alemã reforçada, os 40 soldados com armamento pesado chegam e começam um ataque. E essa companhia acha que ela está sendo cercada. Ela não sabia, ela não conhecia o som da batalha, não tinha muita noção disso daí. E ela achava que estava sendo cercada nessa região aqui, e acontece o pânico. Simplesmente os soldados que estavam ali, até os sargentos oficiais, largam o armamento, largam o material e correm, fogem, que é um instinto natural nosso. Eu não vou morrer, eu vou fugir, imagina, eu vou ficar aqui, eu vou ser ultrapassado, estão atacando com tudo. Depois se descobriu que era uma unidade só reforçada alemã, que chegou e já fez um ataque muito rápido, muito forte, de uma vez, contra a unidade brasileira. Mas enfim, novos, sem experiência, falha de comando, terror na tropa, teve a famosa debandada dos paulistas. Teve soldado que correu 6 km. Chegou lá em cima, lá na ponte, lá embaixo. E aí, obviamente, né, o Mascarenhas, o comando brasileiro, não ficou sabendo, já deslocou outras unidades, né? E aí o 6º Regimento, que já estava na campanha há muito tempo, já tinha participado dos outros 3 ataques, substituiu rapidamente essa tropa para não ficar sem ninguém ali, não ficar aberto à frente. O alemão já tinha reconhecido, falou: o brasileiro fugiu, vamos ocupar. E aí poderia ocasionar um contra-ataque, seria bem no meio da onde a gente queria fazer o nosso ataque. Tá? E aí, dia 8 de dezembro de 44. Bom, os brasileiros foram ocupando algumas posições, estavam localizados em alguns lugares das montanhas, e aí, numa localidade chamada Africo, que a gente viu no mapa antes ali, lá em cima, uma unidade da FEB, com caminhoneiros, dia 8, uma barragem de artilharia, bombardeio alemão com tiro de canhão, as 2 baixas da associação, diretamente em combate. Estava Oscar Rossi e o soldado Paulo Francino. Esse capacete é o capacete que está lá no Museu Caçapava, é o capacete do Oscar Rossi, cheio de estilhaço. Ele estava dentro da trincheira com o escudo em cima.
não deve nem ter ouvido a explosão. Então, isso aqui, infelizmente, quando você olhar, gente, é um capacete com esse aqui. Capacete de aço, pesado, reforçado. Na foto não vai aparecer ali, mas essa borda aqui não foi arrancada, e os estilhaços estão todos aqui em cima, exatamente na cabeça dele. Falta assim ter uma menos sorte, e os estilhaços rasgou a barriga dele, quando ele morre. Os dois foram evacuados, mas já sim. Bom, dia 11 de dezembro, Comando Brasileiro Americano Sinouri, né? Aqui é o quartel-general da FEB em Correta-Perna, o general Mascarenhas, o general Zenóbio, os dois brasileiros, o general Peterberg, o general Transpa, os dois americanos, aqui o Colonel Waters, né? O tradutor oficial, a delegação, uma série de oficiais brasileiros aqui, ajudando de ordens e tudo mais. Mas assim, todos os chefes se reuniram para planejar o próximo ataque. E o ataque depois do ataque de 29 de novembro, o comando foi passado para o exército brasileiro. Senhores, vocês vão enfrentar o ataque, concordamos que vocês planejem esse ataque. Se preparem, façam isso. E o Mascarenhas pôde usar mais soldados que ele tinha e pôde preparar qual seria a estratégia dele para fazer esse ataque. Aqui, essas duas fotografias são clássicas da reunião. Óbvio, né, os dois generais americanos não falavam português, ele não falava inglês, então sempre estava a presença do tradutor. Mas aqui estão os mapas de toda a operação que foram avaliados e alterados. E o comando americano estava sabendo toda a estratégia que o comando brasileiro tinha preparado para realizar um novo ataque. Que era uma estratégia um pouquinho diferente. Então, era usar mais forças de combate, colocar mais artilharia preparada, esperar que não chovesse. Ia ser feito um ataque frontal, porém a artilharia ia fazer um apoio aproximado, muito junto à tropa brasileira. Tanques também iam apoiar, outros esquadrões que estavam preparados de cavalaria. E bom, acreditamos que está tudo certo, tem mais força para ser feito o ataque. O brasileiro já conhece melhor o terreno, a gente já tentou atacar 3 vezes no passado. Então a gente já tem ideia onde estão algumas posições, de como efetuar esse tipo de ataque, como fazer. Vamos fazer, dia 12 de dezembro, todo mundo preparado no ponto de partida, preparado para fazer o ataque. A visão novamente que eles tinham era essa, né? Então aqui está o castelo, os outros morros na lateral os americanos estavam atacando aqui, só que acontece uma chuva do tamanho do mundo na noite anterior e as estradas ficam intransitáveis. Nenhum caminhão, nenhum tanque blindado, nem de esteira consegue passar para apoiar o soldado brasileiro. Então vai ser infantaria e artilharia só. A cavalaria não vai ajudar. E essa chuva traz com ela uma neblina gigantesca, uma neblina pesada, densa, e eles não conseguem enxergar. Para quem já viu neblina, imagina a neblina com fumaça quase. Era mais ou menos isso. Não tinha 50 metros que conseguia enxergar. Então o soldado, às vezes, ele saía da trincheira para dar um passo, ele chegava no passo até a parede aqui, ó. Ele não sabia que tinha além disso. E ele tinha que avançar nisso daí. Para isso, a artilharia ela tem que ter visibilidade, ela tem que enxergar onde ela está atirando. O soldado, quando vai avançando, ele passa o telefone e fala: olha, atira nessa posição aqui no mapa. E o artilheiro calcula e joga a bomba lá. Só que aqui ele não conseguia nem ver qual era a posição para ele mandar para a artilharia disparar. Então, a infantaria foi sozinha de novo, mais uma vez. Os alemães, como já sabiam da intenção do exército, principalmente dos brasileiros do setor, só reforçaram as defesas. Trouxeram mais metralhadoras, trouxeram mais morteiros, deixaram as linhas de comunicação deles mais preparadas para a hora que eles chamassem a artilharia deles, ela atacasse mais rápido, estocaram mais munição e aí ficaram preparados. E de novo a gente subiu, Monte Castelo, tomando fogo de Bazantano, do Belvedere, do próprio Castelo, a Betaia, que é uma história à parte. Monte Belo Torraça e Fornace. Fica a Betaia na história à parte. Lembra que eu estou falando que cada batalhão desse estava atacando na casa dos seus 700, 800 soldados. Né? Estamos falando mais ou menos de 3.000 soldados avançando aí, fazendo um ataque. Os alemães lá em cima provavelmente tinham uma força semelhante, nem todo mundo no morro dando tiro no brasileiro. Mas, de novo, né? Lembra que eu falei? O pessoal que fica atrás, o pessoal que está no canhão, o pessoal que está fazendo munição. Eles tinham uma força muito parecida com a nossa, só que estavam numa posição muito privilegiada. E aí, a gente, obviamente, ninguém via
perto da 1 hora da tarde já é dada a ordem de recuo, porque a gente não ia conseguir avançar. O contra-ataque alemão foi muito forte, muito pesado. As unidades brasileiras, a unidade brasileira andou 50 metros do ponto de partida, já teve 24. O alemão sabia onde estava, acabou de volta. E aí acontece uma coisa muito triste, muito complicada. O avanço passava por uma cidadezinha chamada Detalhe. Não é uma cidade, são algumas casas. Um conjunto mais ou menos de 4 casas. Duas delas são sobradas. E uma companhia do exército brasileiro foi passar ali, no meio, para fazer o avanço, poder atacar aqui. Passar por Detalhe e seguir o Monte Castelo. Só que os alemães estavam aqui. Estavam escondidos aí. E aí, num fogo cruzado, triangulado de 4 metralhadoras, 17 brasileiros são mortos. Alguns deles, contam os relatos, os corpos foram encontrados com a granada presa na mão sem o pino. Tá? Ah, mas como é que o corpo fica assim? Isso é história. Não é, porque 12 de dezembro já estava frio, começando a nevar. E depois disso só caiu mais neve. O inverno de 44 para 45 foi um dos piores invernos que a Europa já viu. Caiu muita neve. O brasileiro é ótimo, né? A gente saiu do trópico e foi combater. Assim, a gente saiu a 30 graus de temperatura aqui e foi combater menos 20 lá. Então foi um choque muito grande. E realmente, alguns corpos ficaram congelados. Isso aqui só foi descoberto depois que o Monte Castelo foi tomado em fevereiro de 45. Esses corpos foram desenterrados depois que a neve abaixou. E aí foram identificados, aqui não estão todos eles, né? Mas foram identificados na cidade da Bretagne. Hoje, inclusive, existem 2 monumentos lá, com o nome de todos os 17 soldados que morreram ali nesse combate. E aí, para que esse textão? Essa simplesmente é a resposta para o general Mascarenhas daquela reunião do dia 12 de dezembro, à noite. Profundo. Eu não tinha meios para vencer o inimigo em todo esse setor, e ainda assim fica tomando conta dos outros 18 quilômetros. Nosso comando pode falar de capacidade, tudo mais, não só em relação, mas a profundidade do ataque é muito complicada, a largura é muito grande. Esse ataque aqui não mostra uma incapacidade, mas uma impossibilidade de combater. Ou seja, com aquela quantidade de soldados atacando daquele jeito, do tamanho de frente daquele, esquece, não dá, não tem sucesso. E não é porque é brasileiro, não. Logo em seguida, ele continuou falando aí, ó. Nenhuma divisão americana no Teatro de Operação Mediterrâneo Pacífico Europa entrou na linha de montagem sem passar por um ciclo de instrução, 3 meses no Teatro de Operação, 1 mês de orientação. A Tropa nossa entrou com 10 dias. Tinha teve armamento a 9 dias. Pouco tempo. Não estava bem preparado. Porém, foi uma realidade que foi necessária naquele momento. Teve que se usar a tropa, tinha que ser feito o ataque. E isso que ocasionou toda essa complicação. No final das contas, aí o Mascarenhas deixa muito claro aqui e fala: não cabe ao comando brasileiro julgar a própria capacidade dele ou não. Quem tem que falar é o comando americano. Se vocês falarem que nós não somos capazes, ok, vamos pegar o chapéu e vamos embora para casa. E aí o comando americano realmente entende e verifica que aquela missão não era possível ser realizada e não teve sucesso. E aí no dia 14 vem a ordem: suspensas todas as atividades ofensivas até sair da ordem. Por quê? Começou o inverno, gente. Começou o inverno. E aí, você teria tempo de preparar a sua tropa, fazê-la passar por orientação, conhecer a linha de combate, entender tudo isso, e aí não atacar novamente. Não tivesse mais força, se tivesse melhor, não estava fazendo isso. E aí é exatamente o que a gente faz. É um período de preparação. E por que a reunião do dia 12 foi tão importante? Porque eu uma resposta de falar exatamente o comando brasileiro, identificar e falar assim: eu consigo combater, eu tenho capacidade, mas se a missão for bem feita, o tamanho da minha unidade, eu preciso ter condição de realizar essa missão. Uma frente de tamanho que seja suficiente para uma divisão atuar, não para um regimento só atuar. E aí eu consigo ter sucesso. E o americano entendeu isso. E não só isso aconteceu, mas se a gente olha o mapa da Itália, pegar bem na costa na lateral, na mesma época, contra-ataques alemães expulsaram uma série de divisões americanas do sul também. Situações muito piores do que essa derrota que sofreu no Monte Castelo, com muito mais baixas. Ou seja, aquilo era uma pressa do comando americano também em realizar a operação e ganhar a guerra, chegar logo em Bolonha. E não foi possível, antes do Natal não tinha como. Então,
esse período entre dezembro e fevereiro, quando é efetuado o ataque rigoroso, a tropa passa a se preparar. Inverno danado, neve por tudo quanto é lado, operações de engenharia aqui, identificando campos minados, tirando essas minas, identificando aonde o alemão estava naquele morro, aonde era a posição defensiva, aprendendo a fazer patrulha na neve. Esse tracinho aqui é de Bragança, acero, é de Bragança. Então assim, imagina, e aqui o quantidade de roupa que ele está com o cirolão de lã, está com uma cueca, o cirolão de lã, está com a calça de lã, sobretudo, deve estar com uma blusa por baixo, touca, e ele estava tremendo de frio com certeza. Menos 20 metros. Não é fácil. Acontecem outras coisas interessantes nesse período. Como você não fazia ataque direto, a tropa pôde se preparar. Ela fez uma série de patrulhas. Patrulha era um grupo de, às vezes, patrulha de 45 soldados, 20, 15, 20 soldados, que andavam por um certo terreno na terra de ninguém. Por que chama terra de ninguém, né? É entre nós e eles. Entre a sua tropa e o inimigo. Ninguém é dono desse lugar. Dizem às vezes que nem Deus é dono. Então a terra de ninguém era onde as patrulhas aconteciam. E esse período, desses meses, a tropa brasileira fez uma série de patrulhas. Todo mundo teve a chance de fazer patrulha, de identificar como funcionava a patrulha, como funciona o atacar o inimigo, como funciona o andar na neve, como funciona tudo isso. Reconheceu bem o terreno, então ela se preparou, ela sabia o que ela ia fazer agora. Não era só chegar lá, ficar com o morro e tentar subir. Ela entendeu muito bem o que ela teria que fazer. E aí o comando americano também troca. O general Mark Clark, uma estrela, uma figura, assume o 15º grupo do exército aliados, e o general Trussell assume o lugar dele no comando do 5º Exército. Tá? O que significa isso? É uma mudança drástica no jeito de planejar as operações. Por quê? Nós vamos ver no mapa mais para frente. Olhando de cima, né? A estrada está aqui, os morros estão todos aqui. Aqui eu tenho o Rio Reno, aqui eu tenho o Rio Panara. O general Mark Clark, o plano dele era: vamos tomar essas montanhas e subir o Rio Reno, a estrada 64 até Bolonha, que está aqui em cima. Só que só para a gente trafegar nessa estrada de maneira segura, tem que tomar essas elevações. O alemão não pode dar tiro em linha. Então vamos tomar as montanhas e a gente sobe para aqui. Depois da montanha tem uma planície muito grande. E o general Trussell, quando assume, no começo de dezembro, ele muda a estratégia. Não vamos mais atacar e subir essa estrada. Nós vamos atacar e ultrapassar a montanha e subir o Rio Panara. Porque aqui é uma planície. Aqui é fácil andar. Aqui não tem mais morro para levantar tiro em mim. Aqui para cima eu ainda vou ter mais morro. Então eu tenho que tomar isso aqui, cruzar e aí seguir para o norte. Toma Bolonha, toma Milão, fecha a saída para a Áustria e ganha a guerra. Essa troca de estratégia faz uma diferença gigantesca. Porque também não é só o brasileiro, que está com o BF, né, café, não é só o brasileiro que tem uma condição diferente de combate nesse momento, mas o americano que está apoiando aqui também. E por que isso? Essa seria uma vista de frente, né? Por quê? Para eu tomar o castelo, a gente fala no castelo, a gente acha que é um morro gigantesco, enorme, né? Não é. O Monte Castelo tem 977 metros de altura, chamada Cota 977. Cota no mapa é altitude. Então, o 977 é aqui, ó. Tem cota a 1000 e pouco, tem a 1100 e pouco, tem cota a 1099, tem uma série de 8 montanhas aqui na lateral, que também são acima de 1000 metros, não são as mais altas, né? Então, por que o castelo foi tão difícil? Porque o castelo era mais próximo da frente, era mais avançado. Por que foi tão difícil tomar no castelo? Porque agora que eu estou subindo aqui, eu estou tomando tiro de todo mundo que está do lado do carro, todo mundo está atirando em mim. Então, se o esforço conjunto for feito, o americano tomar tudo isso daqui, o brasileiro tomar aqui, a gente não vai subir, não vai ganhar. Ah, mas deixa o americano tomar, então, né? Deixa o americano tomar tudo também. Não dá, gente. Eu estou falando em 20 quilômetros. Cada um tinha que fazer a sua parte. Cada divisão tinha que fazer a sua parte. E aí, os Estados Unidos traz a 10ª divisão de montanha. Se eu estou combatendo em montanha, eu trago a divisão de montanha, é óbvio. Era uma unidade especializada, treinou nos Estados Unidos, no Colorado, treinou em neve, treinou em montanha, sabia esse combate, conhecia isso. Não é à toa, até hoje essa unidade existe e ela leva aqui em cima
nome de montanha, comandada por esse general aqui, que esse sim era casca grossa. E esse era um cara que foi simplesmente medalha de honra na Primeira Guerra Mundial, tinha participado da campanha já parte do norte da África e da invasão da Normandia. Ele comandou uma unidade de artilharia da Normandia alguns meses antes. E aí foi transferido para vir aqui atuar com a 10ª montanha. Interessante a foto, né? Ele aqui, o símbolo da 10ª, ele na frente do combate. E aí ele tinha uma equipe técnica por trás dele, um corpo muito bem preparado, que era o general Duffy, que está conversando com o general Mascarenhas. E aqui tem um outro ponto interessante para a gente lembrar também. Dezembro foi uma outra coisa que mudou muito na Força Expedicionária Brasileira. Em dezembro ele deixa de usar, não deixa, mas além daquele brasão, coração verde escrito Brasil, passa a usar a cobrinha fumando. O sargento Edivaldo, né, que fez o desenho, foi aprovado pelo comando brasileiro, comando americano, e aí a gente começa a utilizar isso daí como um emblema nosso. E esse aqui é o emblema da 10ª montanha. E como eles eram especializados? Nesse tipo de combate, na neve, no morro, com dificuldade, com muito equipamento, com sapatos preparados com esqui. E ainda teve gente que viu foto do brasileiro lá na Itália passeando de esqui. Né? Estava passeando, estava se preparando para fazer um ataque. Um dos ataques mais difíceis de subir o morro. E a gente ouviu esse mito da fé também. Óbvio, né? Nesse tipo de combate, muitas vezes o caminhão não sobe, você não consegue levar material, você não consegue levar comida, munição para cima da montanha. Então a tropa americana e também a tropa brasileira usavam muito isso aqui. Mula, alguns cavalos para fazer todo o transporte. Então aqui está o equipamento todinho desmontado, sendo transportado para a linha de frente. Tá? A divisão a americana, a 10ª, chega em 13 de janeiro inteirinha em Nápoles. E em 20 de janeiro ela está todinha na frente do combate e ela começa o ataque dela no dia 18 de fevereiro. Naqueles morros, perdão voltar pessoal, mas para a gente entender. Nesses morros aqui, ó, a divisão americana, os 10 mil soldados, divididos em 3 regimentos, também como assim era a fé. O primeiro regimento de 86, o segundo regimento de 86 está aqui. Eu já perguntei para o Cid se é parente dele, o uso aqui, mas não, né, Cid? Então, tudo bem? Fala a verdade. A 85 atacou essa região que está ali de montanhas e a 87 o Monte Belvedere, que era um dos principais pontos, os mais altos, que tinha visão de todo o vale aqui e coordenava todo o contra-ataque alemão. Bom, o efetivo dessa divisão, esse aqui é o tipo de combate que ela estava acostumada, ela foi treinada para isso. Combate em montanha, combate em temperatura baixa, combate em neve. 20 mil soldados. A característica de ataque deles, isso aqui é uma foto real, que não, minha opinião não é real, porque tem um soldado morto, mas é uma foto interessante para se ver. Isso aqui era a visão do soldado saindo do ataque. Ele via uma parte do morro, ele chegava aqui em cima, talvez tivesse outro morro depois. E outro morro depois. Então ele não tinha visibilidade do terreno, não era tanto que ele conseguia enxergar longe o que estava acontecendo, era sempre uma surpresa no próximo passo. E é óbvio, isso aí causa muita baixa. Muitas baixas. Portanto, um efetivo parecido da febre, eles tiveram um dobro de mortos. Quase o dobro de feridos. Nós tivemos 465 mortos na campanha da Itália. Eles tiveram 975. Nós tivemos próximo a 2.200 feridos em operação. Eles quase 3.900. E óbvio, esses soldados americanos, assim que nós tínhamos no cemitério de História, o governo americano mantém até hoje 3 cemitérios na Itália com os soldados que morreram nas campanhas aqui. E aí chega fevereiro, a neve começa a se desfazer um pouco. Isso aqui é uma fotografia aérea no começo de fevereiro de 45. Apesar da neve ainda tem muita neblina, porém o inverno começa a enfraquecer. E a tropa já está mais preparada, está acostumada, já sabe o que ela vai fazer. O brasileiro não ouve, e eu já ouvi de vários pacientes, ninguém é imune ao medo. Como você lida com o medo é o que faz a diferença se você vai viver ou vai morrer. Todos se tinham medo. É óbvio, imagina só você ter 4 ataques, 4 derrotas, vários companheiros mortos, muitos feridos, e aí você sabia que você ia ter que subir no morro. Você vai ter que atacar.
Só que foi dada a chance de você se preparar. Então você passa a entender melhor como lidar com esse medo e poder dar o passo seguinte, poder fazer a operação e atuar. E aí é preparado. Cada batalhão deveria fazer um setor, avançar de uma certa maneira, deveria progredir tantos metros até tal hora, a artilharia deveria atacar aquele ponto, daí eles avançavam mais, ou seja, o planejamento foi muito bem feito, muito bem identificado, e aí a gente começou a se preparar realmente para fazer o ataque. 18 de fevereiro, a 10ª de montanha começa e toma aquelas montanhas do lado direito. No dia 19, por dia 20, é tomado o monte de Belvedere, que era o mais alto. E aí no dia 21, aí sim a FEB vai fazer o ataque conduzido principalmente pelo 1º Regimento, subindo não mais direto o morro, frontalmente, mas pela lateral, porque aqui em cima já estava protegido, o americano já tinha tomado. Então o brasileiro ia avançar numa lateral em algumas vias menos íngremes para poder tomar aqui finalmente o Monte Castelo. Aqui fica a Betaia, inclusive um pouco antes. A Frick fica mais ou menos nessa região. Tá? E como é que era esse morro? Como é que estava o Monte Castelo? Como é que estava essa região? Essa foto é uma foto colorizada. Até meio feia, eu gosto muito dessa foto. Prefiro essa. Deserto preto e branco. Isso era a lateral do Monte Castelo. Um morro. Uma árvore. Não. Queimado. Bombardeado. Sem vegetação. Sem proteção. Então você vai subir aquilo, peito aberto, sem lugar para você se proteger, e quem está lá em cima está te vendo. Se a artilharia não ataca, o cara não abaixa a cabeça, o alemão não se abaixa na trincheira e se protege e você consegue avançar. Então, tinha que ser muito bem coordenado, muito bem executado, mas era uma visão terrível. Uma visão terrível. Um soldado brasileiro com 25 quilos de equipamento nas costas, atacando o morro assim. O 1º Regimento de Infantaria foi a unidade responsável por fazer esse ataque. Mascarenhas selecionou pessoalmente essa unidade, que era comandada pelo coronel Caiado de Castro, porque ela tinha sofrido nos outros ataques, entrado já na linha de combate, na linha de frente e caído para o ataque. Agora ela teve chance de se preparar, teve chance de conhecer o terreno, teve chance de atuar de uma maneira preparada. E aí o regimento é composto de 3 batalhões. O 1º batalhão comandado pelo Major Uzeda, o 2º batalhão comandado pelo Major Cizeno e o 3º batalhão pelo Major Franklin. Aqui tem, às vezes é major, às vezes fala um tenente coronel, ele foi promovido logo depois, tá? Mas ainda ele era major. Cada um deles tinha um setor do monte para atacar. Eles não queriam entrar um na frente do outro. Olha, Zeda, você tem um objetivo de atacar pela parte mais de cima. O Major Cizeno deveria atacar pela parte central e pela lateral direita, e o Franklin entre o Zeda e entre o batalhão Cizeno, que deveria subir também apoiando junto ali. O reconhecimento antes foi muito bem feito e nos dias anteriores ao ataque foi muito bem preparado. Então vários postos PO, postos de observação, foram montados na região e o brasileiro ficou 24 horas por dia monitorando a movimentação do alemão lá. O binóculo olhando o que estava acontecendo. Então a gente estava preparado, sabia onde estava o alemão e o que ia fazer. E aí é uma coisa interessante. Foi o único ataque na Itália, o único ataque que ocorreu, todas as forças brasileiras estavam juntas lá. A FAB tinha mandado um esquadrão, um grupo de caça também. E no dia 20 de fevereiro, na manhã do dia 21, o Santa Rua também bombardeou o Monte Castelo. Então foi a única vez que todos os brasileiros atuaram juntos. Foi nesse ataque em 21 de fevereiro. Todas as tropas se prepararam para chegar no pé do morro, que é o chamado ponto de partida do ataque, com antecedência, puderam descansar, puderam comer, puderam se rearmar, puderam limpar suas armas, porque nos ataques anteriores, até no ataque de dezembro, teve unidade brasileira que chegou e efetuou 15, 20 disparos e as armas travaram. Porque eles não tinham se atentado a limpar as armas da marcha anterior na noite, com chuva e com lama, que isso aí enterrou um monte de arma. Eles não conseguiram atuar. Aqui não, aqui foi tudo coordenado, foi tudo ensaiado, foi tudo planejado para ser feito. Isso aqui é mais ou menos uma visão. Essas fotografias são provavelmente depois da tomada do castelo, mas os pontos de partida eram exatamente assim.
Eram locais pouco protegidos, a tropa podia se colocar muitas vezes no chamado foxhole, né? Os buracos que ela cavava se protegia ali, ou atrás de algumas encostas pequenas, para a hora que desse o horário início de ataque, ela saía dali e avançava. E aí, óbvio, quem fez muita diferença foi o martelo da artilharia. Pela primeira vez, o Mascarenhas de Moraes teve nas suas mãos toda a artilharia da FEB junta para fazer um único ataque de uma vez só. Muito mais canhão atirando ao mesmo tempo. E aí nós estamos falando mais ou menos entre 50 e 60 canhões atirando nesse objetivo, né? Mais ou menos 2 quilômetros de Monte Castelo. Porém, o pessoal ia subindo com o rádio ou com o telefone, falava: eu preciso bombardeio nessa ponta 50 metros adiante de mim. E aí 10, 15 canhões atiravam nessa posição. E aí o brasileiro, a infantaria conseguia avançar. E assim foi feita a progressão de uma maneira muito coordenada. Nós também tivemos tempo de estocar munição, preparar todas as unidades. A artilharia brasileira já estava bem treinada, muito bem treinada em como fazer os disparos de uma maneira eficiente, apesar do inverno, né, uma situação muito complicada. E aí ela atuou de uma maneira muito efetiva. E isso fez uma diferença brutal. Além dela, não adianta só ter a visão do morro ali, então eu consigo enxergar com o meu binóculo. Mas se eu tiver um aviãozinho, um Paulistinha, literalmente é um Paulistinha, tá pessoal? Paulistinha lá em cima voando, normalmente o piloto que era da FAB, né, da Esquadrilha de Ligação e Observação, e um outro militar do Exército que ficava indicando, falava: ó, posição alemã dentro do mapa é tal posição, passava pelo rádio e artilharia bombardeada. Vai da coragem. Isso aqui, gente, é tela e feltro e mais nada. E gasolina por tudo quanto é lado. Espetáculo, né? Bom, ajuste de fogo, a artilharia atacava, a infantaria avançava. Tá ruim a foto, eu sei, mas isso aqui é uma foto do tipo de filme especial que foi tirado, e aqui é o Monte Castelo. Ele é sensível à exposição de luz. Então essa foto aqui é durante o dia que foi tirada mesmo. Porém, conforme as explosões foram ocorrendo, ela foi aparecendo no filme. E olha a quantidade e como são certeiros os disparos e próximos da artilharia na subida do morro. Isso fez com que o alemão ficasse abaixado, que matasse muito o alemão e facilitasse o brasileiro poder subir esse morro. E aí a infantaria avança, né? Morro acima. Isso aqui é um vídeo, gente. Se vocês colocarem na internet um vídeo no YouTube, vocês vão achar um monte de vídeos. Esse aqui é do Arquivo Nacional, um vídeo de 10 minutos que tem sobre a FEB. E aí, óbvio, são imagens pousadas, né, depois do combate ter ocorrido, mas mostra muito o jeito de se avançar, né? Os grupos pequenos, os grupos de combate, ficam abaixados, o sargento da ordem, esse grupo avança 20 metros abaixo e se protege novamente. E a progressão é feita dessa maneira, você não vai andando, é feito aberto, por favor. Progressão feita só com armamento, pouco material, apesar disso dava uns 20 kg de equipamento. Aqui o rádio, então muitas dessas unidades avançadas iam com o rádio, aí se comunicando, e depois quem vinha atrás ia passando o fio e instalando o telefone. E rastejando, né? Para se proteger, não tem outro jeito. No meio do morro, mais ou menos, aqui é uma unidade. São oficiais brasileiros que depois, no dia 22, foram fazer reconhecimento, mas posições assim alemãs que eles encontraram lá. Protegida, preparada, conseguia ver muito lá embaixo, fazer disparo. E o fogo da subida era uma característica dessa aqui. Estradinhas de terra ou caminhos de chão batido, poucas árvores para proteção. E aqui é óbvio, a tropa está descansando, está vendo o ataque nessa foto aí. Mas era mais ou menos ter que subir uma coisa assim, tá? E se fosse estrada, você pode ter certeza que aqui em cima tem um alemão com metralhador. E aqui um pouco os inimigos, né? É óbvio, quando eu despejo tanta bomba de artilharia, tanta explosão assim, os estragos são muito grandes. Esse alemão foi decapitado com um pedaço, um estilhaço, um pedaço de explosão. Esse outro alemão foi encontrado morto na encosta do morro. E aí essa foto é uma foto muito famosa que a gente vê, né? Olha, brasileiro sendo bondoso e atendendo o alemão do Monte Castelo. Mentira, gente. Outro fake news aqui. Esse alemão foi morto no bombardeio, provavelmente. E, na verdade, esse pedaço de pau aqui está indicando que cuidado com esse corpo. Por quê? Uma mina naquele corpo. O alemão era muito conhecido por, mesmo quando o soldado dele morria ou ele tinha que recuar, deixa uma bomba ali embaixo, deixa uma granada, que a hora que vier mexer ela vai explodir. E eu consigo fazer baixa na tropa que está atacando.
Essa mina era uma mina de madeira, nem de metal era, aquele detetor de metal no pé. Uma caixinha pequenininha assim que ajuda até o pé. E esse aqui é o capelão evangélico, a capelania militar que não é o capelão Soren. Ele só está apontando a Bíblia. Ele nem era, né, o pessoal de saúde, ele nem estava atendendo o alemão, porque o alemão estava morto fazia tempo, nem nada. Inclusive. Bom, finalmente, a tropa vai avançando, vai atacando aqueles batalhões, né, o batalhão Franklin e o batalhão Cid, uma palestra que falou sobre esse valor, esse número. Um dos correspondentes brasileiros de guerra estava no comando avançado brasileiro, e um major comentou com ele: poxa, era 3 da tarde, isso, dia 21, e falou assim: já deve ter gastado uns 8 milhões de cruzeiros aqui em bombardear o Monte Castelo. 8 milhões de cruzeiros daria mais ou menos uns 3 mil disparos, né? É muito tiro em cima do morro. Só que isso foi até as 3 da tarde. Até as 3 da tarde, os brasileiros estavam na cota 930, 900 e pouco. Lembra que eu falei? Castelo tem 977. Faltava um bolinho ainda. E aí toda a artilharia, todos os canhões, ele é concentrado só nesses últimos 50 metros aí. E a partir desse momento, esse negócio vira um vulcão. É bomba atrás de bomba, bomba em cima de bomba, muita bomba caindo. O alemão não tem chance nenhuma. Todo o dispositivo dele defensivo, ele perde tudo que ele podia fazer. E aí o brasileiro realmente consegue avançar. E aí das 3 até as 5h30 da tarde, algumas unidades brasileiras avançam e chegam no topo do castelo. No comando brasileiro, posto de observação avançado, além dos generais brasileiros, estava todo o comando americano também para saber: e aí, será que esses caras vão dar conta ou não? Estava o general Mark Clark, estava o general Truscott, estava o general Hindenburg, estava o general Duff, e 10 para 6 da tarde chega um rádio do Major Franklin, informando: a tropa dele estava lá em cima. Ele só falou essa frase aqui, ó: Castelo é nosso. Tem uma comoção, batem palma, vira uma festa no comando brasileiro, só que a guerra não acabou, esse combate continua. E 5 minutos depois, o Major Franklin mesmo avisa: preciso regulação de fogo de artilharia para além do castelo. O ataque continua. A guerra não acabou ali. Talvez nós tenhamos a primeira grande vitória nesse momento, mas não acabou ali ainda. Conseguimos superar o castelo, 23 mortos nessa última operação. Ou seja, se a gente somar todas as outras, pelo menos 1/3 de todas as baixas na Itália foram durante os ataques a Monte Castelo. O ataque mais sangrento de todos foi tomado de Montese. Mas Monte Castelo foi muito responsável por uma série de mortes aí. E aí vem uma pergunta: quem foi o primeiro que chegou em cima? Será que foi o Geral? Será que foi o José? Quem chegou lá em cima? Registros de batalha são 3 batalhões atacando. Cada batalhão tem uma série de companhias, pelotões. É muita gente, é bomba caindo. Pessoal, tem ninguém para fazer registro ali, fica anotando tudo certinho. Olha, esse soldado mandou 15 metros para cá, esse mandou 12 para lá. Esquece, aquilo é uma confusão. Os relatórios, apesar de serem feitos logo depois dos combates, eles são um pouco confusos e eles não indicam certinho para a história, depois para como realmente se desdobrou detalhe a detalhe tudo o que aconteceu. Alguns relatos comentam desse tenente Huberto Brandt, outros do próprio capitão Iedo Glaudes, e os comandados do capitão Iedo também. Porém, o único oficial que tem uma condecoração recebida com um diploma parecido com o diplominha desse aqui que está na parede aqui, ó, que é uma citação de combate, da Cruz de Combate, primeira classe, que fala sobre a chegada, a ação do Monte Castelo, a chegada na Rota 977, é o tenente Fernando Vidal. Porém, não dá para saber. O próprio relatório do primeiro regimento, ele fala: 17h25 da tarde, a primeira companhia avançava da Rota 931 para o Monte Castelo. A 5ª companhia subiu o castelo para o sudoeste, a 3ª subia entre a primeira e a 5ª. E a 2ª combatia na Fornaz. O 3º batalhão começou a subir depois das 18 horas, ou seja, não dá para saber certinho quem chegou. Então essa pergunta, no 21 de dezembro, quem foi o primeiro brasileiro que chegou lá, é muito difícil responder com certeza. A única coisa que a gente consegue saber é que os primeiros brasileiros que botaram o pé lá em cima de verdade foram 5 soldados naquele ataque de 12 de dezembro que chegaram lá em cima
e foram mortos no meio da neblina dos alemães. E os corpos ficaram lá em cima. E aí depois que a gente tomou o castelo no 21 de fevereiro, que descobriram esses 5 brasileiros mortos lá, que foram enterrados. Os nomes não foram revelados, nem anotados no relatório. Porém, esses 5 foram os 5 brasileiros, os primeiros brasileiros que colocaram o pé lá em cima e morreram. Essa foto é do 6º Regimento, já no dia 22, na encosta do Monte Castelo, e aqui eu acho que tem essa resposta. Independente de quem foi. Soldado brasileiro tomou o Monte Castelo. Ele colocou o pé lá em cima. E dali para frente, a campanha ficou pouco. Ali para frente, sim, como unidade de combate, como força de combate, a FEB se tornou implacável, imbatível. Faz a tomada de Montese, Palmazoca, entra na polícia do Rio Panaro, desobedece um pouquinho as ordens também, avança numa lateral de uma estrada que não podia cruzar em direção à Parma, cerca uma divisão e toma uma divisão inteira alemã. O cozinheiro é o general, rende todo mundo. A única unidade, a primeira unidade, aliada a fazer isso na Itália foi a FEB. O comando americano ficou doido, né? O justo brasileiro está formado uma divisão inteira, caramba. Olha, tomada do Morro do Castelo, esse era o jornal oficial dos pracinhas, era um serviço do governo subordinado à FEB, diretamente impresso lá na Itália. Esse jornalzinho do dia 23, ele circulava todo dia. O castelo foi tomado no dia 21 era uma terça-feira. O jornalzinho saiu no domingo, 25 na verdade, perdão, saiu no domingo, conquistado o Morro do Castelo, chamando a atenção para quê? Infantes e artilheiros e aviadores do Brasil, todos participaram. Finalmente, uma divisão inteira, o Brasil, com a sua divisão inteira, em peso, lutando, conseguiu tomar o Morro do Castelo. Então isso é uma coisa muito positiva e muito importante para eles saberem. E também ressalta aqui, ó, QG, todo o general Clark, seu QG, lá o seu corpo, seus comandados do QG brasileiro, Mascarenhas. E para exatamente para acompanhar essa tática, para acompanhar e ter esse sucesso que a FEB teve aí. E aí, sargento, perdão, vou falar mal do exército, uma coisa. Fake news. A gente olha e vê Monte Castelo, Monte Castelo, Batalha do Monte Castelo, sempre aparecem essas fotos aqui com essa torrezinha, né? Ó, o Monte Castelo é isso aqui. Não é. Tá? Isso aqui chama Roca Corneta. É um morro, uma torrezinha de igreja lá em cima. E nem fica tão perto assim do Monte Castelo. 17 quilômetros. 17 quilômetros do Castelo. Não é. E a gente olha, tem site, tem muitas vezes essa fotografia, e é isso aí. Essa aqui é uma foto pousada. Uma patrulha como se estivesse fazendo um esclarecimento de combate. Não, não é. Não, eu falei que vou falar do exército só porque essa foto aqui está no site, exatamente lá no site da segunda divisão do exército. Falando como se fosse Castelo. Não, não é Castelo, é Roca Corneta. Castelo tinha 970 metros de altura, Roca Corneta não tem nem 100. Outra foto que a gente sempre vê, isso aqui eu já vi no Globo, já vi em outros sites. Isso aqui é Monte Castelo, aqui é Monte Castelo, isso aqui é Monte Cassino. Isso aqui aconteceu no começo de 44, no sul. Lembra do Matinha, que não tinha lesma? Isso era, a lesma estava aqui, ó, Monte Cassino, lá embaixo. Só uns 300 quilômetros lá. Só aconteceu um ano antes, quase. Era uma abadia que fica em cima da colina e os alemães estavam ocupando essa região, tinha uma outra cidade com uma torre aqui na frente. E aí, uma coisa terrível que aconteceu, porque era um valor histórico tremendo essa abadia. E ela foi bombardeada, os alemães na verdade não estavam aqui. E aí depois eles entraram aqui porque eles puderam se defender. Dentro de um monte de escombro que ficou. Isso aqui não é castelo, isso aqui é Monte Cassino, tá? Ele tem um monte de morro, sim, tem um monte de monte. Mas aí não é. Agora aqui sim. Aqui é o castelo. Essa foto sim é o Monte Castelo. Não vou mencionar, mas temos muitos parentes aqui de quem está nessa foto. Castelo está aqui atrás. Aqui tem um riacho. Aqui são campineiros. A maior parte. E esse riacho, eu trago uma outra historinha também dele. O capitão Tarcísio Bueno era comandante de uma companhia
e ia fazer o avanço um pouco antes da Betaia, no ataque de 12 de dezembro. Tá? Ele fez o ataque. E antes de chegar em Betaia, ele estava próximo a esse riacho aí. Quando começou o tiroteio na Betaia, mas não só atacaram lá, mas atacaram quem estava chegando lá. E ele tomou um tiro no peito. Diz ele que foi um tiro de metralhadora. Eu acho que não, porque essa metralhadora fazia 600 disparos, 1.200 disparos por minuto. Por minuto. Ou seja, eu pisquei por 5 tiros. Ó. Cada descarga são 5 tiros. Se fosse metralhador, eu teria tomado uns 20. Tomou um, deve ter sido uma outra arma, mas do lado direito do peito, tá? Atravessou. Ele, ferido, obviamente, ele tentou se esconder e depois ele estava sangrando muito, ele fez uma compressa com a mão e ele viu uma patrulha alemã vir na direção. E os alemães também, infelizmente, tinham esse péssimo costume de executar quem estava ferido como uma humanidade, determinado sofrimento daquele soldado. E ele pensou imediatamente nisso, ele falou, se eu ficar aqui eu vou morrer, eles vão matar. E ele rolou e caiu dentro do riacho. Ele caiu dentro do riacho e ficou só com a cabeça de fora. Vocês lembram que eu falei que estava a temperatura baixa, a água estava quase congelada. E ali ele ficou dentro da água. O ajudante de ordens dele, o soldado Sérgio Bueno, ele também não conseguiu acreditar que o capitão dele tinha sido ferido. E a prova, quando aconteceu todo o combate, ela recuou. E quem ficou ferido e morto ficou para trás. Ele não acreditou e falou assim, não, eu vou buscar o corpo do meu capitão. Ele não vai ficar para trás. Muitas patrulhas foram para a região de Betaia e todas as regiões ali para tentar recuperar os feridos e trazer eles para o tratamento. O próprio sargento Marcos Filho fez 2 patrulhas exatamente tentando localizar o capitão Bueno. E não achou, não conseguiu. Por quê? Procuraram em terra, ele estava dentro do rio. Ninguém tinha visto. De madrugada, o Sérgio passou a mão no metralhador de mão e no saco de granada subiu. Estava um pouco difícil, ele pulou para dentro do rio. E aí, a hora que ele pulou no rio, ele viu o capitão Bueno lá, morto. Acharam que estava morto. Pegou gelado, puxou o capitão gemeu. Opa! Botou o capitão nas costas e levou de volta. E o capitão Bueno sobreviveu. A água congelada estancou o sangramento, ferimento, e isso ajudou a ele a sobreviver, porém com sequelas terríveis, terríveis. Essa foto aqui é de julho de 45, ele foi condecorado com a Cruz de Prata, Silver Cross do Exército Americano, uma condecoração muito significativa. A ordenança dele, o soldado Sérgio, também recebeu a bronze por um feito incrível, muita coragem. E para a gente ter ideia do peso que cobra o ser humano o combate, a diferença da foto da direita para a esquerda tem 1 ano. Não são só muitas medalhas a mais que estão no peito do capitão. Mas reparem a fisionomia dele por isso alto. Assim como cada um dos 25.335, perdão, os 24.900 e tantos, 465 morreram, cada um deles voltou com sua sequela, voltou com seu peso, fez a sua contribuição, mas pagou o preço por isso. Como está o castelo hoje? O castelo hoje é um morro muito bonitinho, cheio de árvore, não tem quase nada lá, se você escavar, acha bomba. Essa vista aqui, que é a Guanela, aqui seria a subida dos ataques principais da Fé, que foram nesse eixo aqui, ó, subindo esse morro. Pouco antes, né, a foto direita aqui, esse é um monumento brasileiro exatamente para essa região aqui. Gosto questionável, né, Marina? É um monumento aí, mas é um monumento que tem lá para lembrar exatamente todo esse sacrifício, essa batalha, que durou meses. Durou meses, muita gente, foi uma divisão inteira brasileira, divisões americanas, divisões alemãs, só ao redor do morro, para tomar uma posição e conquistar isso daí. Olhando de cima, não de cima, mas aqui é mais ou menos naquela porta 930, no meio, quase no topo do morro lá, olhando a lateral, seria a esquerda, aqui estão os outros morros. Então o Belvedere está mais para trás, já tem árvore, né? Está normal, mas a Zancana está mais ou menos aqui. Torácia, e aí do outro lado do vale ainda seguem as outras montanhas, tá?
A subida do morro é assim, exatamente isso aqui. Não sou esportista, não tenho preparo físico. Da 930 até o topo lá em cima, gente do céu, eu estava sem equipamento nenhum, mas eu fiquei com a língua de fora. E não tinha ninguém atirando em mim, nem neve. Tá? Olha que coisa. Até hoje lá em cima, no topo você tem uma série de posições, ainda tem as posições alemãs. Você ainda consegue encontrar resquícios de posições defensivas alemãs ali. E aqui seria, uma fotografia mais ou menos como era essa posição, era protegida por tronco, tudo mais, com a guisada de tiro aqui com a parte de baixo. Hoje só resta isso. Como todo bom encenador, né, vai fantasiado e tal, eu subi exatamente assim, ó, sem muito equipamento. Tem uma bolsa aqui com algumas coisas, estava com uma carabina, capacete e tal, frio do caramba. Isso era abril já, não tinha gelo nem neve, mas olha, eu achei que ia sair gravado também essa foto aí. Bom, números da campanha. A divisão nossa, 239 dias direto de ação, 6 de setembro, até 2 de maio, quando acabou a guerra, o alemão se rendeu na Itália. Das poucas divisões a ficar tanto tempo assim em contato direto com o inimigo. As divisões normalmente ficavam 150 dias, voltavam para a retaguarda, recompletavam quem tinha morrido, quem estava ferido, tomavam um café, se preparavam e voltavam para o de combate. Até não teve isso não, o tempo todo lá. Perdemos muita munição. E aqui é interessante a gente ver, né? A artilharia da Verga, os canhões, mais de 136 mil disparos. Isso aqui dá mais ou menos 2.500 disparos por arma. É disparo pra caramba. É muita coisa. Então mostra a violência dos combates que ocorreram, tá? E aqui a gente lembra que eu falei no primeiro slide, nós tínhamos em combate, eram 25 mil soldados, 15 mil em combate. Nós conseguimos fazer 20.500 prisioneiros. Prender mais gente que a gente levou para lá. É sucesso isso ou não? Óbvio, ganhar uma guerra. E no final das contas, esse cara aqui, piadista, ficou amigo do general Mascarenhas, o general Peterberg. E aí ele escreveu exatamente isso aqui, ó, o baixinho mais determinado que causou fortuna que eu conheci. E eles até mantiveram essa amizade depois da guerra, né? O contato lá era muito grande, era diário, né? Entre os generais, entre o comando da Força Aliada. Então, o Mascarenhas sempre sai meio bravo nas fotos, né? Saía, né? O Peterberg sempre sai essa risadinha meio marota também, né? Mas eles atuaram muito tempo juntos e ficaram se correspondendo até a morte do Mascarenhas. O Mascarenhas morreu em 68, o Peterberg morreu em 81, tá? E não sou eu esse barbudo aqui na foto, tá? Bom, terminou a guerra. A mesma ordem das tropas foram para a Itália, né? O primeiro escalão, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto escalão, foi a ordem mesmo para retornar para casa, nada mais justo, né? E aí, chegada é feito um desfile da vitória do Rio de Janeiro, em julho de 45, né? E essas são fotos que representam muito, né? Do desfile da tropa que chegou, né? Na ida, uma tropa que ainda estava se preparando, não sabia o que ia acontecer, não sabia que combate ia enfrentar, como que ia ser tudo aquilo, e volta com uma unidade militar atuando de maneira perfeita, com êxito, cheio de medalhas, com muito sucesso, aprisionando divisão inimiga, ganhando batalhas uma atrás da outra, tomando localidades. O combate de Montese foi um combate que foi elogiado até hoje na escola de guerra do exército americano, como a tomada de uma cidade muito bem feita, com custo baixo até. Então, isso é muito importante no nosso exército. E assim, para mim, pessoalmente, essa foto eu acho muito legal, ela representa muito, né? Os pracinhos voltando para casa, a sensação de alívio, ufa, vencemos a guerra e estamos vivos, voltando para casa. Uma viatura maravilhosa que é um jeep e o cachorro caramelo, né? Representa o Brasil, isso aqui, ó, atravessa na faixa, hein? Aliás, aquele tempo. Essa festa do Rio de Janeiro foi a maior festa do Rio de Janeiro do até hoje. Você pode falar Olimpíada, pode falar para todo mundo. Muito legal. A Copa do Mundo teve 50 também, foi muito legal. Não foi legal, nós perdemos por lugar. Mas, bacana, né? Essa festa de recepção dos pracinhas, a cada 5 cariocas, um foi para a festa. A cidade parou 3 dias praticamente. A quantidade de gente na rua, hoje, seria mais ou menos 6 milhões de pessoas. Era muita gente. Tanto que esse mar de pessoas comemorando o fim do que foi o maior conflito que esse mundo já viu e a volta vitoriosa daqueles que a família ficou esperando e recebendo sua carta.
e muito triste para quem não voltaram também. E óbvio, né, depois lá no Rio, São Paulo também teve a mesma festa. Então o prédio do Banespa lá atrás. E gente, era isso, tá? Aqui eu estou botando um pouquinho da bibliografia e eu achei esse desenho hoje de manhã, achei muito curioso esse desenho. Todo mundo fala cobra fumou, né? Aqui atrás, né? Cobra fumou, tá ali, cobra fumou. A cobra fumou. A cobra está fumando até hoje? Acho que a cobra, ela está fumando, mas hoje a cobra tem que dar uma estudadinha. A cobra tem que ler mais. A cobra tem que parar de ficar vendo videozinho no WhatsApp só. Porque, assim, fala-se muito, tem muita lenda, e por isso que eu botei algumas coisas fake aqui, que é coisa que a gente acha na internet todo santo dia. Eu vi no Instagram um vídeo, estava falando do Major Apolo, né? Então, tenente. O Major Apolo foi o soldado brasileiro mais condecorado da Segunda Guerra. Recebeu todas as medalhas brasileiras e quase todas as medalhas que os outros países ofertaram à fé. Só que o vídeo falava que ele tinha recebido a medalha de honra do Congresso Americano. Não. Ele recebeu a cruz de serviço distinta, que é abaixo da medalha de honra. A medalha de honra não é concedida a ninguém que não é americano. Quase chegou a isso. Tá? Então, assim, tem muita coisa fake, muita coisa que fala. A canção expedicionária ela foi feita durante o ataque a Monte Castelo. Um sargento olhou e falou: você é da onde? Eu sou da Paraíba. E você é de São Paulo? E você é do Rio Grande do Sul? Você sabe de onde eu venho? Mentira, gente. Não é. Tem nada a ver com isso. É bobagem. Bobagem. Tá? E, óbvio, né? Nada mais importante como a gente guardar a memória deles, infelizmente, eles fisicamente não estão aqui mais. A associação que foi construída depois que eles estavam todos aqui, somente construídos. E nós temos o dever de guardar essa memória, e para isso, vamos ler, vamos pesquisar, tem muito material bacana publicado, tem muita coisa boa, livros da época, né, logo da década de 60, eu considero o livro mais completo que esse do Tomás Castelo Branco, o César Campiani, João Baroni, o Giovanni Sula, italiano nosso, livros magníficos, com uma série de fotografias, um monte de coisa bacana. Quem não tem ainda, recomendo muito, o autor está aqui, pode dar autógrafo, inclusive, o livro Zé Eduardo. Livros não só dos brasileiros, gente, livros alemães que combateram a gente, Caças Guerreiros, produção ridícula, né? Mas Caças Guerreiros, desse tenente, que era o tenente do 232, da unidade alemã que combateu a febre. Familiares, né? O Alexei, que escreveu um livro sobre o avô, que era o capitão Tarcísio Bueno. Ou seja, tem muito material, tem muita coisa para fazer. Tá bom, não quero ler, não vou, quero no conforto do meu lar. Né? Em vez de eu vir com a associação que tem a biblioteca para pesquisar, no conforto do meu lar eu quero dar uma olhada. Tem uma série de lugares bacanas para pesquisar. Tá? Muito importante, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, o site do Chico Miranda, a Gazeta do Povo lá do Paraná, que faz matérias muito completas com a história da febre. O site do Monumento Nacional de Mortes da Segunda Guerra Mundial, que é fantástico. Muito legal, muito importante, eu puxei muita coisa na pesquisa lá. Hoje, os brasileiros, menos um, estão enterrados lá. O Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, pelo Flamengo, Rio de Janeiro. 10 minutos na pedra do Porto Santos Dumont. Vão, visitem, conheçam. Tá? Porque menos um. Teve um brasileiro que foi identificado na década de 60, 67, que esse sim ainda está enterrado nessa história. O único brasileiro está lá. Esse site eu recomendo fortemente, Jornalismo de Guerra, é do Elton Costa. O Elton, ele teve que apresentar em 2015, um cara muito bacana, o JL também está disponível. Mas, de novo, a cobra só vai ficar fumando se ela tiver outro tipo de munição hoje. Tá? E aqui eu deixo um agradecimento, não só à associação, ao grupo do Autofor, faço parte e a gente se apoia muito aí, ao CDMAS, nós somos os paterrujos correndo do sangue, rodando nas viaturas até hoje, nem louco aí. E é isso, pessoal. Agora eu queria passar para vocês o vídeo, né, sobre, vocês só vai trocar de computador só, mas o vídeo basicamente ele é um capítulo do documentário que foi feito aqui na associação, com as experiências de 4 pracinhas, os 4 últimos pracinhas, infelizmente, que estiveram aqui. Esse capítulo, o documentário formado em 5 capítulos, está disponível na internet, tem para comprar aqui também na lojinha, por favor, comprem.
Mas um capítulo é o capítulo sobre o Monte Castelo. E aqui nós vamos ouvir um pouquinho a experiência que foi do seu Justino, a experiência que foi do seu Rodarte, a experiência do seu Oswaldo Sarajou, que foi o último que faleceu, e do seu filho também. Tá? Então a gente vai poder ouvir um pouquinho. Nossa vitória!